nós não trabalhamos com atletas, nós trabalhamos Uhum. com pessoas, Pessoas, né? exatamente. Eu disse há uns anos uma frase a um amigo ciclista, mas eu disse, olha, uma cabeça sem pernas leva-te mais longe do que umas pernas sem cabeça. O atleta nunca é tão transparente com um treinador como é comigo. Nunca. O atleta nunca vai dizer ao treinador todas as coisas que nos conta a nós em contexto de consulta. Nunca vai. Portanto, eu tenho sempre mais informação sobre quem é a pessoa do que o treinador tem. Eu, por acaso, nunca peguei nenhum treinador que não tivesse uma relação mais íntima com os treinadores do que comigo. O problema deve estar em mim, então. Eu vou dar um exemplo muito crucial. Em Setúbal, acho que há 2 anos atrás, mais ou menos, a Mel foi fazer estafeta e eu disse para ela, Mel, vamos ficar aqui, nós as duas, não fala com ninguém, bolha, né? Não quero saber de nada, só estafeta. E ela estava ali com a família, ela olhou para mim e disse, posso ficar com a minha família? Eu disse, sim, a gente fica com a tua família. E veio o cunhado dela, coitado, e disse, Mel, ali, naquela subida, não sei o que, na descida tá cheio de pedra, tu tem cuidado que tu vais cair, isso, aquilo. Ela caiu. E eu Oh. disse, para quem tu foi ouvir, né? Quando tu estás assim em bolha, não escuta o que as pessoas falam. É tu visualizares como é que tu queres fazer a prova e não como é que tu achas que vais fazer a prova. Então, imagina o meu caso. Eu quero me visualizar a sair à frente na natação, por exemplo. Mas eu, na minha cabeça, sei que isso não é possível. E tipo, Porquê? não. Isso é uma crença que tu Imagina, achas que não é possível. é pá, mas é. Bem, já estamos live. Novo episódio do Tricast, novo episódio e com um tema logo novo. Um tema que já estamos há algum tempo para trazer, já houve bastantes pessoas a falar e nós próprios, ao longo do Tricast, já temos vindo a dar pequenas pistas para a necessidade de se falar do tema, que neste caso é o treino mental, psicologia do desporto. E para falar deste tema, visto que eu não tenho propriamente competências suficientes para abordá-lo, estou acompanhado pelo Jorge Buim, que é um performance coach que está ligado ao projeto Brownlee Fitness, e ainda da psicóloga desportiva Mariana Feijão, que trabalha com já bastantes atletas do triatlo, conhecidos aqui do Tricast, o João Pereira, o Rafa e o Alberto Casilhas, que vai fazer este fim de semana o Challenge Hot. Portanto, tenho à minha frente dois grandes especialistas da área mental, do desporto e muito especificamente do triatlo. Portanto, acho que vai ser super interessante para vocês ouvirem falar deste tema, mas com pessoas que têm um conhecimento também muito bom já na área do triatlo, e isso, claro que faz diferença. Portanto, gostava de começar por vos perguntar em relação ao que vocês acham da frase clássica que normalmente se aborda e se vê muito até nas provas da Ironman, do 90% mental, 10% físico. Isto é uma frase que acaba por jogar a favor do que vocês fazem, porque acaba por colocar as pessoas a pensar de que 90% às vezes pode ser mental e isso tem um grande impacto no desempenho de um atleta. Falem-me um bocadinho disto, do que é que vocês acham e da importância do trabalho com um psicólogo desportivo no desporto. Então, o que a gente fala do 90% mais 10 é até justo, porque quando a gente vai para uma prova, a gente não vai para a prova para propriamente treinar e nem fazer nada que seja físico, além de colocar tudo aquilo que a gente treinou todos os dias, né? E vai colocar lá. Então, é o quê? Ativa áreas do nosso córtex, áreas do nosso cérebro, da memória afetiva, que acaba por ir para a prova de uma forma diferente. Então, o que eu chamo dos 10% que são que é o mais importante para mim, é todos os dias no treino, a gente fazer um treino mental. O que é isso? É a gente conseguir trabalhar as nossas sensações, ativar as respostas quando algo acontece de ruim, o que a gente faria se fosse uma prova, por exemplo, tá calor, tá calor, eu hoje fui correr, tava super calor, fui correr 1 da tarde, imagina, né? Tá calor, tá, e se eu tiver na prova, como é que vai ser? Se tiver calor, se tiver calor eu vou fazer isso, isso, aquilo, né? E a gente conseguir arranjar mecanismos, a gente forma quase que um robozinho para levar para o dia da prova, a nível de memória afetiva, a gente constrói todos os dias, porque nós somos muito rotina, né? O ser humano é muito rotina e é muito intolerante ao erro. Então, se a gente se fixa no erro, quando a gente chega numa prova,
cada coisinha que aparece, o erro vai ser logo sobrevalorizado. Uhum. Então, o que a gente treina todos os dias, os 10% mental, que vai surgir em 90% de psicológico no dia da prova, é exatamente isso, é formar um robozinho que chega lá e já está preparado para isso a nível de rotina mental, a nível de rotina psicológica. Acontece alguma coisa de ruim, o que que eu faria? Né? Saber ter válvulas de escape, mecanismos de defesas mais saudáveis a nível desportivo e automático. Uhum. A gente fala muito do paradoxo do chimpanzé. Não sei se vocês já ouviram falar, o Jorge com certeza. Eu não. Mas é muito giro que fala muito sobre o pensamento, né? O discurso interno. Quando a gente começa a trabalhar o discurso interno nos treinos, que a gente começa, vem um pensamento, quero parar, quero parar, quero parar. Não, não vou parar. E se eu parar, eu tenho tempo e não sei o quê. E tu começa a falar com o teu macaquinho, que é o chimpanzé. Depois, quando chega numa prova, é muito mais fácil de conversar contigo mesmo. O que eu gostaria de ouvir nesse momento? E tem ali o teu discurso interno que acaba por conversar contigo. Sim, eu lembro-me de ouvir alguém a falar de atletismo e já não sei se foi na faculdade, acho que foi, e era uma coisa de atletismo e, portanto, na pista, nós quando estamos a fazer um treino de corrida muito difícil, a tendência é sempre irmos a pensar no não, ou seja, não, 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 ou seja, não deixes cair o ritmo, não deixes a técnica piorar. E eu lembro-me de ouvir a dizer: tens de pensar, podes pensar dessa maneira, mas sempre não dizendo o não. Ou seja, a própria forma como nós pensamos, podemos estar a dizer a mesma coisa, mas com palavras que acabam por nos ajudar depois a acabar por a nossa parte mental gerir muito melhor, ou seja, em vez de se dizer não percas a técnica, se calhar dizer concentra-te Mantém. no joelho mais alto, ou o calcanhar ao rabo. Portanto, a pessoa ter certos mecanismos em vez de usar a palavra não. E isso acabou por me ficar um bocado. É que o não, o cérebro não aceita, né? Não Sim, o existe não, o não. exatamente. Exato. Então, quando tu falas alguma coisa, o cérebro descarta o não e bota só a frase em geral. Isso. E quando tu fores para uma prova, que tu estás num estágio, a gente fala muito aquilo que a gente falou na reunião ainda há pouco, que era das sinapses, né? A gente tem muita rotina, e a rotina da repetição do nosso comportamento também existe. Quando a gente tem um comportamento mais negativo do que positivo, quando a gente está em endurance, vem sempre uma resposta mais negativa do que positiva. Então, a Uhum, gente atua esses 10% todos os dias que a gente tem, a gente atua para que no dia que for 90% seja uma rotina. uhum. Jorge, em relação a esta pergunta, acrescentas algo ao que a Mariana também disse? Acrescento. Acrescentamos sempre qualquer coisa. Sim, exatamente. Olha, antes de mais, quero agradecer-te teres feito o podcast, porque eu acho que é um tema altamente importante, como podemos ver até só pela pergunta inicial, e muito pouco falado. Parece que às vezes ainda é um bocadinho falado em surdina, parece que é assim, tudo assim muito, um bocadinho escondido, né? E é a altura de começarmos a falar mais abertamente destas coisas e dos profissionais que fazem este trabalho, que felizmente há mais para além de nós os dois. Também agradecer, trazer a mim e à Mariana, porque, e respondendo já, entrando já na resposta à pergunta, porque acabam por ser duas filosofias um bocadinho diferentes. Portanto, abordagens diferentes para obtermos o mesmo Sim. resultado, na verdade. O meu trabalho realiza-se de uma forma um pouco diferente do da Mariana e, para mim, o mais importante é perceber porquê. Okay? E depois de saber porquê é que a pessoa pensa ou sente de determinada forma, abordar o tema de duas formas. A primeira, a Mariana já descreveu e muito bem, o trabalho no treino para que depois saia na prova. Essa é uma vertente. A outra vertente que eu trabalho é perceber a origem, o que é que causa determinado tipo de pensamentos, determinado tipo de sensações e emoções. Porque nós manifestamos no desporto como manifestamos nas outras áreas da nossa vida se o contexto for similar, não é? For semelhante. Então há uma origem, algo que foi criando estas sensações, esta forma de pensar. Se nós, agarrando o exemplo que vocês estavam a falar, se nós formos muito negativos na nossa forma de pensar,
A tendência, estou a generalizar, obviamente que cada caso é um caso, mas estou a generalizar. A tendência é que esta linha de pensamento já venha lá de trás, ou da nossa adolescência, ou da nossa infância. Pode ter a ver com muitos casos, não vou sequer especular, porque cada pessoa é uma pessoa. Mas, portanto, a abordagem eu gosto de a fazer nas duas vertentes. Quanto à importância propriamente dita na mente, no dia da prova, a Mariana já descreveu, e muito bem, e é muito isso, é nós dotarmos o atleta de ferramentas, de técnicas, de armas, se tu quiseres, para, principalmente face àquilo que não é expectável, àquilo que nós não estamos à espera que aconteça, o atleta ter logo ali à mão e de uma forma rápida, forma de lidar com aquilo que não estava previsto. E aquilo que não estava previsto normalmente é uma coisa negativa, porque quando é positiva, aí é tudo tranquilo, é muito mais fácil. Agora, eu disse há uns anos uma frase a um amigo ciclista, por causa de competir com as pernas cansadas e falta de cabeça muitas vezes. Eu disse, olha, Uh, uma cabeça sem pernas leva-te mais longe do que umas pernas sem cabeça. Ah, sim. Sim. Acho que resume um bocadinho aquilo que para mim é a importância do treino e da preparação mental para o resultado de um atleta. E Sim, não só atleta. O Jorge, esses dias, fez uma publicação que eu gostei muito, que é: nós não trabalhamos com atletas, nós trabalhamos Uhum. com pessoas, Pessoas, né? exatamente. E a gente acaba por a gente pega no atleta em si para moldar a vida toda da pessoa. E a gente faz um estudo sociográfico de tudo que acontece na vida da pessoa e sim, acaba tudo claro. mudando, né, Jorge? Sim. É um Sim. pouco isso. A gente vê, tudo é uma repetição. Se tu és uma pessoa inflexível no teu trabalho, tu vai ser inflexível no teu desporto. Sim, E ou mesmo seja, não é com o teu o trabalho que vocês fazem vai muito para além do Do triatlo ou da desporto, sim. corrida, ou seja, vocês primeiro trabalham a pessoa, tentam entender o contexto da pessoa e só aí é que depois conseguem chegar ao triatlo, ou seja, podemos ver quase como um iceberg, ou seja, o triatlo, a modalidade, o dia da prova é só a ponta e tudo o que Sim. está para baixo é o trabalho todo que vocês fazem, seja da profissão, vida pessoal, tudo o que a pessoa possa ter na sua vida que possa influenciar depois a maneira como está no treino e na prova. E isso obviamente que faz sentido. também, porque Ah, se comporta sempre da mesma maneira em diversos cenários. claro, claro. Pronto, e vocês já abordaram o tema, tu falaste que existem pessoas que ainda têm muito o conceito na cabeça de que o trabalho que vocês fazem é apenas para pessoas que possam ter um certo problema ou que estejam a passar Uhum. uma fase pior, e não, hoje em dia o que se vê é que ahm, quase todos os atletas, ou uma grande parte dos atletas de topo já trabalham e muitos deles são dotados e são notados por serem muito fortes psicologicamente. E não é por isso que eles deixam de recorrer, porque se eles são muito fortes, eles ainda podem ser mais fortes, ou seja, é assim que eles pensam. O princípio é relativamente simples. Divides em dois grandes grupos, ok? Só para generalizar, para ser mais fácil. Sim. Aquilo que impede que tu dês ou que tu sejas a tua melhor versão, portanto, tu tenhas a tua melhor performance, e aquilo que contribui positivamente para tu teres a tua melhor performance. Isto é para tu trabalhares no sentido de resolveres o que está por trás e ultrapassares, isto é para potenciar. Uhum. Ok? Se tu tens um atleta que já tem muitas coisas boas e que mentalmente é mais equilibrado que os outros, mais positivo que os outros, vais potenciar isso. Mas Uhum. ele vai tirar vantagens e partido também do trabalho que nós fazemos. Claro que Claro, sim. claro, claro. Bem, E eu avançando assim. só queria fazer uma pergunta: o que é ser forte mentalmente? Pois, claro, acaba por ser muito, às vezes, genérico, é Força de uma coisa que expressão, é sim. difícil. Mas lá está, até mesmo aquelas pessoas que se acham fortes, depois às vezes podem vir a perceber que se calhar até podiam reagir de maneiras diferentes a certos acontecimentos e temos muitos casos de atletas que são muito fortes e de um momento para o outro quebram, e se calhar isso deve-se a um trabalho que não foi feito, que podia ter sido feito. Uhum. Mas pronto, acho que foi uma boa introdução ao tema. Acho que é importante perceber que este tema é tão importante como o treino e acho que por isso é que está a acabar por vir aqui. E acho que vamos ter aqui uma conversa muito gira e com bastantes dicas para vocês, seja antes da prova,
durante a prova e depois da prova. Vamos tentar encadear a conversa dessa maneira. Mas antes de irmos ao antes, ou durante e ou após a prova e a tudo o que está ali pelo meio, gostava de fazer uma pergunta, porque já falámos do trabalho que vocês fazem com atletas. Existe sempre, para além do atleta, o treinador. Todos os atletas têm o seu treinador, ou a maioria tem treinador, e portanto a minha questão relativamente a isto é: qual é que é a vossa opinião relativamente a este tema? Ou seja, o trabalho que vocês fazem é apenas com os atletas, ou acham que deve haver também comunicação com o treinador, uma vez que o treinador é a pessoa que está mais tempo que o atleta? Não, acabam por não ser provavelmente vocês, o treinador está diariamente, em muitos casos, e portanto é importante também haver aqui uma certa comunicação, ou não, não sei. Começando se calhar pela Mariana. Sempre sou eu. Tudo bem. Posso ir? Eu acho que isso vai muito do atleta e da relação que ele tem com o treinador. Mas enquanto multidisciplinaridade, que nós fazemos parte de uma estrela, né? Entre várias pontas, no meio está o atleta e nós somos apenas uma das partes. E o treinador é tipo o professor de criança. Está o dia todo com a criança e nós não estamos. Nós estamos quando o atleta quer, ou quando é aquela hora da semana que tem marcado com a gente. Então, eu particularmente gosto de ter muito contato com os treinadores e tenho tido muito bom feedback, tanto do Leitão, do Rodolfo, do Fortuna, do meu treinador, o Rafa, né? O meu treinador, o Rafa, ele é maravilhoso. Adoro ele. E tenho tido muito bom feedback disso, porque por exemplo, antes das provas, essa semana, fiz reunião com o Leitão, fiz reunião com o Rodolfo, por causa das provas que estão vindo, né? Sim, e a gente conseguiu alinhar várias coisas. E se fosse uma reunião onde tivesse nutricionista para ver se está tudo bem, né? E o atleta está no meio. E eu acho que é uma boa resposta que pode sempre dar para a gente. Eu gosto muito de analisar o comportamento do atleta em campo, né? Tanto sabendo que eu tô, quanto não sabendo que eu tô, que a gente vê muito a reação psicológica do comportamento mesmo, física, né? Para a gente saber como é que ele responde em diversos campos, porque, no fundo, o que a gente sabe é que a nossa emoção reage sempre igual, o nosso corpo reage sempre igual em qualquer cultura do mundo. Então, é fisiológico, é neurofisiológico. Quando a gente está triste e reage igual. Está com vergonha, fica corado. Está apaixonado, fica com os pelos eriçados, né? E a gente consegue perceber isso quando o atleta está mesmo no ambiente dele, o atleta ou a pessoa, enfim, está no ambiente dele. E eu gosto muito da relação com o treinador exatamente por isso, para a gente poder ter abertura para falar, e para dar ferramentas também para eles, porque muitas vezes eles não sabem, eles acham que estão fazendo certo, porque nas crenças e na realidade deles é de uma forma, né? E o atleta pode ser diferente. Existem pessoas diferentes, né? E já agora, tens algum treinador, ou seja, podemos vir a ter, e eu acho que isso pode acontecer, treinadores a recorrer a psicólogo, ou seja, não ser o atleta, mas o treinador. Já tiveste esse caso? Eu tenho um treinador maravilhoso, que foi ano passado, um treinador de hóquei e patins, o Hugo Miguel, do Sporting. A gente fez um trabalho muito giro mesmo, que na verdade foi até o pai de um atleta que me procurou e inseriu ele. E o objetivo dele era botar o Sporting subir de divisão do hóquei em patins, e a gente conseguiu. E foi muito giro, a gente falava todas as semanas, a gente fez mesmo uma família, a gente construiu, fazendo várias ferramentas, entendendo que até teve um caso de um jogo, não é de triatlo, não sei se cabe aqui, mas Não, sim, claro. de um jogo em que eles estavam sendo ameaçados, vou te matar, e não sei o quê, porque não era suposto eles crescerem tanto, e eles estavam morrendo de medo, e a gente trabalhou muito aquela dinâmica do sai, respira e volta, mas vale um passo atrás, dois à frente. E eu fui no jogo, eles pediram para eu ir no jogo, e eles olhavam para mim e andavam pelo ringue, e olhavam para mim do tipo, eu tô respirando, e eles ganharam de lavada aquele jogo, eles fizeram muito um trabalho psicológico muito giro, e foi o treinador que me acolheu, e ele dizia, eu tenho que trabalhar
a minha necessidade de resultado para poder repassar para eles algo que eu tenho que evoluir. E eles vão Sim, sim, evoluir sim. comigo. Sim, porque, e quem está mais ou menos por dentro do trabalho de um treinador, seja em triatlo ou o que for, existem muitas situações em que é preciso isso, ou seja por mudar de clube, e quando se muda de clube, muda-se de grupo de trabalho, ou se mudar de grupo de trabalho, já muda tudo. E depois existem casos específicos. Nem todos os atletas têm a mesma forma de aceitar certas respostas ou indicações, e o próprio treinador tem de conseguir se adaptar. Depois existem treinadores que trabalham tanto com adultos como com crianças, e portanto tudo isso parece que não, mas as pessoas às vezes não têm noção, mas é muito complicado, porque se eu estou a dar um treino a adultos e depois vou dar um treino a crianças de 12 anos, toda a abordagem muda num espaço de meia hora, e portanto eu acho que aí o treinador tem de também completamente percebe-se se houver bastantes treinadores a trabalhar, porque realmente é uma coisa que é necessária. Jorge, Então, sim, sim, sim. posso só Sim, completar. sim, sim. Pedro Leitão, sempre quando a gente precisa, a gente se comunica, e ele usa muito, na última reunião que a gente teve, foi na terça-feira, ele até disse, eu uso muitas abordagens que tu tens para mim, exatamente para crescer, para conseguir entender como que o atleta quer de mim, né? Eu já não sou mais assim tão duro, e o Rodolfo também falou sobre isso. Jorge, em relação ao tema, qual é que é a tua opinião em relação ao trabalho? E são questões diferentes, ou seja, o treinador procurar, estamos a falar de uma coisa diferente do trabalho atleta e treinador, aí já são questões diferentes. Olha, começando pela parte do treinador procurar, eu sou 100% a favor dos treinadores procurarem exatamente pela mesma forma, ou da mesma forma que Maneira os, que que os os atletas atletas, e procuram, claro. exatamente, porque o trabalho mental e emocional deve ser na mesma feita. Aliás, o treinador até tem uma responsabilidade acrescida, no caso da Mariana, que a Mariana estava a falar dos desportos coletivos, ainda mais, porque ele durante o jogo tem que manter, ou deve manter, essa estabilidade emocional, esse controle Claro. emocional, para que isso não destabilize os atletas que estão a competir. Aquilo que tu também estavas a referir, do treinar séniores, por exemplo, e depois passar a treinar a formação, são contextos completamente distintos. Eu não tenho tantos treinadores em termos de consulta, em contexto de consulta, apanho sim em contexto das minhas formações de liderança e de comunicação. Aí eu apanho muitos, especialmente da área do futebol, e há efetivamente uma grande diferença entre um treinador de séniores e um treinador de formação. Não tem rigorosamente nada a ver, até a própria forma como se deve comunicar com os atletas. Quanto a lidar com os treinadores, até para aquilo que nos traz aqui, em contexto de triatlo, eu não descarto falar com qualquer treinador, mas não vejo assim uma necessidade tão grande. E não vejo uma necessidade tão grande porque, como a Mariana estava a dizer, e muito bem, tens uma estrela com várias valências e tens o atleta no meio. Ou toda a gente está na mesma onda e toda a gente se disponibiliza para falar e para comentar e dar a sua opinião sobre tudo, e toda a gente aceita e isto funciona muito bem, então vamos lá. Ou então, se há uma ponta da estrela que não está na mesma onda, a coisa não vai funcionar. E a minha experiência diz-me que normalmente as pontas da estrela não estão todas na mesma frequência. Eu estou a dizer isto, não quer dizer que seja o treinador que está mal, ok? A questão não é esta. E eu, partindo deste princípio, e porque já tive uma experiência negativa, e não quero repetir experiências negativas, não gosto, é uma coisa minha, prefiro dar aqui uma certa distância. E então a minha primeira abordagem é: o atleta é que me vai passar a informação que pretende. E como eu trabalho, e como falámos no início, como nós trabalhamos primeiramente a pessoa, a figura do treinador é algumas vezes uma presença disruptiva naquilo que é o trabalho com a pessoa, trabalho emocional. Não estou a dizer que o treinador é má pessoa e tem uma má influência no atleta, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que o atleta, por vezes, altera o seu comportamento porque há a presença de um treinador, de uma figura de autoridade. Okay?
E isto pode fazer com que o atleta depois já não seja totalmente honesto no trabalho que faz comigo. Sim, mas E isto para mim é essencial. sim, estou a perceber. Ou seja, a pessoa acaba por também não estar tão à vontade, mas se calhar ou seja, já numa fase mais avançada do processo, em que tu já tens, se calhar, os dados mais de já conheces melhor e a pessoa já se abriu mais em relação à sua parte pessoal, depois pode ser um complemento, diria, não sei. Eu percebo onde é que tu queres chegar, mas eu não vejo tanto essa necessidade, porque, primeiro, o atleta nunca é tão transparente com um treinador como é comigo, ou com a Mariana, em contexto de consulta. Nunca. O atleta nunca vai dizer ao treinador todas as coisas que nos conta a nós em contexto de consulta. Nunca vai. Portanto, eu tenho sempre mais informação sobre quem é a pessoa do que o treinador tem. Ok, estou a perceber a perspectiva. O que é importante, ou o que é que pode ser mais importante na relação com o treinador? Definição de objetivos, expectativas criadas para a época, por exemplo, estratégia para a prova. Exatamente, É era o que eu estava a importante. dizer, ser um complemento depois para algumas coisas. Sim, em coisas específicas de competição, de prova, pá, Ok. aí sim, pode ser uma fonte de informação importante. Aí sim. O resto, Ok. na minha opinião, não. Depende do tipo de relação também que tem, né? Claro, obviamente. Faço contigo, sim. Eu, por acaso, nunca peguei nenhum treinador que não tivesse uma relação mais íntima com os treinadores do que comigo. O problema deve estar em mim, então. Sim, mas são perspectivas diferentes. Também já se Sim. percebeu que o Jorge, apesar de tudo, também não descarta isso como um complemento. Claro, sim. Mas é tal coisa, cada pessoa tem um pouco a maneira de trabalhar e acaba por. O objetivo é ter os resultados finais bons, a maneira como se chega lá, às vezes depende muito de caso para caso. O objetivo é sempre o atleta, né? E o que Claro que ele sim. tem que concluir, não somos nós. Uhum. Nem sequer o treinador, nem ninguém, é o atleta em si. Uhum. Ele é que Bem, corre e nada e vamos, pedala. vamos Exato! então. Eu brinco. Quem quer ir à prova amanhã, levanta a mão. E eu fico assim. Então, olha, vai. Certo. Um Quem bocado por escolheu aí. ir? Isso. Bem, vamos então avançar aqui para uma parte que eu acho que vai ser interessante e também mais prática para a questão da prova, que é abordarmos o antes, o durante e o após a prova. Ou seja, antes, dois temas que eu acho que são interessantes de se abordar é o facto do estado de ativação antes da competição, ou seja, a pessoa se conseguir auto-preparar para a competição, porque é importante, e o processo de visualização que pode ser feito nos dias antes ou no dia da prova ou o que for. Ou seja, é a pessoa visualizar a prova. Eu acho que, por experiência de atleta, os dois são muito importantes. A maneira como nós começamos a prova, ou seja, o estado em que nós estamos de ativação, é muito importante e é possível alterá-lo. E isso é que, lá está, aí é que vocês entram com algumas estratégias, e a visualização que é feita nos dias antes e que também há estratégias para a fazer como deve de ser e não apenas fazê-la de uma maneira completamente desregulada. Portanto, agora começando com o Jorge, para, para mudarmos a ordem. Jorge, em relação aos dois temas, visualização e estados de ativação, são diferentes, mas os dois se relacionam por ser antes da prova. O que é que tens a dizer destes dois tópicos? Tenho a dizer que vou começar um bocadinho antes desses dois tópicos. Ok. Primeira coisa que os atletas normalmente não fazem é analisar devidamente a prova em que se vão meter. Ok? Vamos supor que tu te inscreves para fazer o Alvo de Cascais. Não interessa. Okay? Então, tu nunca fizeste um Alvo na tua vida, vais fazer o Alvo de Cascais. Tudo bem. Então, o que é que tu decides fazer? Não fazer rigorosamente nada, porque te inscreveste, as coisas estão lá no site e tu um dia vais lá ver. Mas, entretanto, tu começas a treinar. E começas a treinar com os teus amigos. E começas a perguntar aos gajos todos que já fizeram o Alvo de Cascais como é que é a prova. E eles vão-te dizendo. E o que é que acontece a partir daqui? Tu não vais à procura de informação porque acreditas no que eles estão a dizer. Só que o que para ti é um terreno plano, para mim é um terreno altamente montanhoso. Okay? O que para ti é uma corrida fácil, para mim é uma corrida difícil. Claro. Okay? Ou o inverso. E então tu vais abordar uma prova que não investigaste com a informação que os outros dão sobre a prova. E tu acreditas. Este é o primeiro erro. Então a minha primeira sugestão é
Pá, inscrevem-se numa prova, vão à procura de tudo o que conseguirem encontrar sobre a prova. Não confiem nas palavras dos outros, cada um tem a sua percepção. Vão Claro, vocês claro, ver. claro. E hoje em dia tu tens informação em todo lado, desde o Strava, aos Garmins, aos sites das provas, tens tudo lá para ver. Podes ir ver também o clima, qual é a previsão do tempo, tudo isso, o que é que acontece naquela altura do ano, tudo isso tu consegues ver. Depois, começar a preparar como é que tu podes superar aquilo que podem ser os teus pontos de stress na prova. E és tu que os identificas quando fazes a análise, seja subidas, seja calor, seja descidas, curvas, o que tu quiseres. E como é que tu superas? Em vez de, eu já sei que vou sofrer, eu já sei que aquilo vai ser difícil. Não, como é que eu quero fazer isto? Mas estamos a falar a um mês antes da prova, ok? E vais definindo a tua estratégia. Como é que tu queres definir isto? Como é que tu queres fazer a prova? Como é que é aquela tua prova de sonho? Aquela tua prova perfeita? Ok? Depois de teres isto tudo bem escrito, bem afinado, bem detalhado, bem exatamente como é que tu queres fazer, pensar, sentir, onde é que vais comer, onde é que vais beber, tudo isso, então começas a pensar na parte da ativação e na parte da visualização. Entrando aqui na parte da ativação e da visualização, importa agarrar nesta informação toda que tu tiveste a detalhar, não é? E pôr isto em prática. A minha sugestão, e aquilo que é o meu processo, é começar antes da parte da ativação. Ou seja, a visualização começa, no caso do triatlo, a partir do momento em que tu vais deixar as tuas coisas no par de transição antes do início da prova. A partir daqui, estás em prova. A partir daqui é focares em ti e focar naquilo que tu tens que fazer até ao final da prova. Vais fazer o teu aquecimento. Eu normalmente quando faço a visualização faço sempre, não incluo aqui as conversas que a malta tem com os amigos enquanto aquece, por exemplo, porque acho que é uma coisa completamente desnecessária. E então começas logo a visualizar-te com os estados que tu pretendes ter naquele dia da prova, com os pensamentos que tu pretendes ter naquele dia da prova. E qual é aqui o meu truque, salvo seja, a minha sugestão para os atletas fazerem a visualização? Quando fazem sozinhos, não façam só na última semana antes da prova. Comecem a fazer a visualização aí umas 2 ou 3 semanas antes e vão fazendo, tipo dia sim, dia não. Porquê? Porque vão afinando detalhes, vão tornando a coisa cada vez mais perfeita. E é isto que se pretende. Sim. É tu teres, como falávamos há pouco, o pensamento positivo, okay? A capacidade de superar as coisas. Como é que eu quero pensar naquela subida que eu Sim. acho que é muito Por difícil? acaso, desculpa te interromper, mas Diz. isso que tu falaste é engraçado. Eu às vezes faço visualização, ou seja, se for uma prova em que eu sinto que há ali qualquer coisa que eu quero fazer assim melhorzinho ou que quero fazer alguma coisa diferente, eu às vezes faço. Só que, por acaso, falando nisso, às vezes a fazer parece que há umas fases em que parece que te foges tudo para quando dá mal. Eu vou entrar aí Vais agora. aí, que é tipo, Sim, eu estou a visualizar e quero visualizar bem, mas na minha cabeça parece que não consigo calçar os ténis, sim. Qual é a mando-me para a diferença? bike e caio e não consigo, pá. Pode ter a ver com o estado de espírito do dia, onde estás a fazer a visualização. A primeira coisa. A segunda coisa é tu visualizares como é que tu queres fazer a prova e não como é que tu achas que vais fazer a prova. Ok? Porque se tu fores visualizar na forma como tu achas que vais fazer a prova, eu vou dizer, tens, de uma forma geral, não estou a falar do teu caso em particular, tens aquele momento do sofrimento. Eu já sei que aquilo me vai custar. E então tu visualizas-te sempre com aquilo a custar. Mas tu não queres que custe, tu queres que aquilo seja relativamente fácil. Então visualiza-te como tu queres fazer a prova. Que pensamentos é que eu posso ter naquele momento que me vão ajudar a que eu me foque numa coisa positiva durante aquela subida, por exemplo. Certo. Ok? E então já é como tu queres fazer a prova. O que é que eu costumo sugerir aqui? Quando tu encontras o que eu chamo de um soluço na tua visualização, que é quando vês como achas em vez de como queres, para e volta ao princípio. E a ideia é fazeres tudo num movimento fluido, desde o momento em que deixas as coisas no Espera, par de diz transição lá, até que só estás a para meta. acompanhar, quando Estás a nós. visualizar. Sim. E estás a visualizar
a prova como tu queres fazer. Uhum. E tens o que eu digo que é um soluço, que é um momento em que tu visualizas como achas que vais fazer. É mais Ok. negativo, mais duro, ok? Sim, sim, sim. Abres os olhos, paras a visualização e voltas ao início. E Ok. visualizas tudo outra Mas, vez. Até mas conseguires ver tudo como tu queres ver e fazer. sim, sim, sim. Concluindo só e dando aqui uma outra opinião, imagina o meu caso. Eu quero me visualizar a sair à frente na natação, por exemplo, mas eu na minha cabeça sei que isso não é possível e tipo, Porquê? não. Isso é uma crença que tu achas que Imagina, não é possível. não, mas é impossível. Imagina, se Não depende é. da prova, obviamente, mas tu se tens uma pessoa que nada em média na piscina 10 segundos mais rápido que tu ao 100, como é que tu vais sair à frente dele? É pouco provável, não é impossível. Sim, que se é possível mas O tema é esse. É que tu sim, mas partes o do que eu estou a princípio querer que é dizer é impossível. que se eu visualizar sair, vamos supor que eu visualizo sair em primeiro numa prova com muito bons nadadores melhores que eu, vai ser quase impossível eu conseguir, estás a entender? Porque Uhum. como eu no meu inconsciente sei que isso não deve, ou é mesmo 99,9%, é quase impossível conseguir Mas o teu fazer esse estado caminho todo. sim, mas o teu estado de espírito no momento da prova vai ser diferente. E a Ok. forma como tu encaras a prova também já é E diferente. mesmo que tu não saias na frente, vais sair mais perto por Ou estares podes com esse fazer a tua pensamento. melhor natação de sempre. Sim, sim. Eu vou Pá, deixar a apanhas uma Mariana boa falar que ela já corrente, está ali. apanhas uma onda a sair, tiras bem o fato e estás em primeiro. Por Eu exemplo. também, já que o Jorge já me passou a palavra, já pega a palavra, eu acredito muito em objetivos reais também, né? O que que a gente é capaz de fazer? Claro que a visualização não deixa de ser uma dessensibilização sistêmica, que é da terapia cognitivo-comportamental, que antecipa muito a ansiedade. A ansiedade, o que que é? Uma caixinha vazia que a gente tem que preencher, né? E o preencher, a gente visualiza, até o Phelps dizia que a gente... E o Phelps teve um treinador que era psicólogo, por isso ele acho que ele antecipou muito, não sei, bom, se eu estou em erro, mas eu acho que ele antecipou muito essa, isso do treino mental. Eu acho que ele foi O Phelps tem um caso, pegando nisso, o Phelps tem um caso muito popular que foi uma prova, não sei, até acho que foi nos Jogos Olímpicos, quadrilhas, sim, uma prova sim, muito importante em que ele salta para a água, saltaram-lhe os óculos, ou entrou água para os óculos, Foi e de ele olhos fez a fechados. prova de olhos fechados e ele sabia onde é que estava, em que zona da piscina estava, Isso porque ele quantos já metros tinha faltavam, treinado de olhos fechados. exatamente, quantas braçadas é que tinha de dar e tudo mais. é isso, Sim. é tipo o, ai, como é que se chamava aquele filme, Jorge, quando a gente era criança, do ninja, o Karate Sim. Kid, lembra que ele treinava de olho fechado? A gente sempre visualiza de 5 maneiras. Eu faço um pouquinho diferente do Jorge, que é, eu faço sempre o corrente. Tudo muito negativo e visualiza através do MDR, tudo muito negativo, tudo ruim, tudo normal, bom e muito bom. A Ok. gente ensina, Vários cenários. exato, ensina o cérebro de início, meio e fim a, a, a refazer as coisas, né? A tratar das coisas. Eu gosto de trabalhar muito com os objetivos reais. Por exemplo, se tu sabes que tu não és um nadador bom, mas tu sabes que tu és um corredor bom, tu vai nadar, trabalhando sempre os teus sentidos, né? A gente bota os objetivos reais. O que que tu tens de bom? Quais são as tuas capacidades? E trabalhar muito nas tuas capacidades, não naquilo que tu acha que tu deverias ter, né? Então, as tuas capacidades são essas. Então, o objetivo real é esse. E a gente antecipa sempre essa ansiedade. Eu escrevi um monte de coisa aqui. A gente antecipa sempre essa ansiedade para quando chegar no dia da prova, sim, a gente conseguir lidar com as coisas Ok. de forma Ou seja, automática. já tens os cenários todos na cabeça para quando as coisas acontecerem não ser um choque. Ou seja, Exato. Deixa-me só fazer um parênteses muito rápido. Aquilo que eu estava a dizer é a minha sugestão para os atletas fazerem, não é como eu faço. Ah, claro, mas sim, é o que a gente está falando. Sim. E tudo que o Jorge falou antes, só digo amém. Acho que é exatamente isso. Os atletas têm muita necessidade, às vezes, em se autoafirmar e perguntar: ai, como é que é a prova de Setúbal? Ah, tem ali uma lomba e não sei o que, não sei das quantas. Eles sempre caem ali. Se eles vão buscar informação, eles sempre caem no mesmo lugar onde eles foram buscar informação. O cara vai ver, né?
né? Sim, Bota sim, tudo isso para é andar, verdade. vai Isso é uma ver. grande dica que vocês dão, por acaso, sim. Cada um tem a sua vivência, as suas crenças, os seus valores, a sua realidade. E isso é, Cada um tem que construir a sua prova sim, conforme tudo aquilo que é e não os outros dizem. sim, E isso sim. para mim, eu acho que é o ponto número 1, chave de mudança. E amém, Jorge, falasse muito bem, é isso mesmo. E eu, Não procure os outros, vá por si mesmo. sim. Uhum. E eu acho que quando uma pessoa está a conversar, vamos supor que estamos numa volta de bicicleta e eu estou a falar com o Jorge e eu estou a contar ao Jorge o percurso do Ironman de Cascais e o Jorge nunca esteve em Cascais, estamos a pedalar no Porto, vamos supor. O que o Jorge vai imaginar não é nada a ver com aquilo, ou seja, Certo. portanto, porque quando eu digo ao Jorge, por exemplo, aquilo é uma subida muito inclinada, o muito inclinado na cabeça dele não tem nada a ver com o meu, e por exemplo, há pessoas que falam, uma pessoa tem um nível de capacidade física muito superior ao outro, que para mim é uma pequena subida, para uma pessoa pode ser uma grande subida. Ou por exemplo, tu apanhas um bocado de vento, se eu estou habituado a pedalar no guincho, um bocado de vento pode ser diferente de uma pessoa que pedala num sítio que não há vento. Portanto, Uhum. isso é tão verdade, e isso eu acho que é das coisas que mais acontece, é que as Posso pessoas, dar um nós exemplo falamos muito uns com os outros crucial? assim e tentamos contar as provas e normalmente não dá certo. Eu vou dar um exemplo muito crucial. Em Setúbal, acho que há 2 anos atrás, mais ou menos, a Mel foi fazer estafeta e eu disse para ela, Mel, vamos ficar aqui, nós as duas, não fala com ninguém, bolha, né? Não quero saber de nada, só estafeta. E ela estava ali com a família, ela olhou para mim e disse, posso ficar com a minha família? Eu disse, sim, a gente fica com a tua família. E veio o cunhado dela, coitado, e disse, Mel, ali naquela subida, não sei o que, na descida tá cheio de pedra, tu tem cuidado que tu vais cair, isso, aquilo. Ela caiu. E eu Ah, disse, para quem tu foi ouvir, né? Quando tu estás assim em bolha, não escuta o que as pessoas falam. Porque o que que acontece? Quando ela foi descer, ela foi mais tensão. Ai, meu Deus, é aqui aquela descida que ele falou, né? Vou procurar o erro. Achei, pronto, achei. e entrou em pânico, claro. Eu acho que foi muito inconsciente. Tava ali Sim, tão sim, tensa sim. de que ia, que não foi no flow, sabe? Claro, claro, claro. E aconteceu. Isso é verdade. Bem, acho que foi interessante. Só que até pode ser o Jorge ou a Mariana a responder para também não, para avançarmos para o durante. Em relação ao estado de ativação, não tocámos tanto, mas um clássico é a pessoa estar nervosa. Das duas, uma. Isso também já me aconteceu, ou seja, ou estou nervoso e sinto que estou um pouco nervoso a mais, ou estou demasiado descontraído e parece que seja por ser uma prova menos importante ou porque estou menos preparado, ou seja o que for, parece que não sentes aquele coisa de prova e estás demasiado relaxado. Como é que a pessoa consegue algumas técnicas, algumas estratégias para entrar naquele ponto em que está bem, está com um bocadinho de nervosismo, não está demasiado tenso, também não está demasiado relaxado e consegue competir e entrar naquele flow de prova? Se a sugestão é para fazerem sozinhos, incluir diretamente na visualização que querem fazer. Porque isso é o momento imediatamente antes da prova. Uhum. E se tu começares a visualizar, lá está, desde que pões as coisas no par de transição, aquecimento, partida, tu consegues incluir aqui as tuas sensações e os teus pensamentos. Ok? Uhum. E isso vai ajudar a diminuir ou a aumentar o estado que tu queres atingir. Depois entram outros fatores, que muitas vezes nós não conseguimos sozinhos ir lá mexer, que é a importância da prova, porque é que eu sinto ansiedade antes do início da prova. Tem a ver com a prova ou é só com a natação? Uhum. Okay? É a importância da prova. Vamos supor que é um campeonato nacional, um campeonato do mundo, uns Jogos Olímpicos, pá, provas de De importância grande. importância. Um atleta que vai para uns Jogos Olímpicos ou para um campeonato do mundo que não sente alguma ansiedade ou algum nervoso antes do início da prova, pá, algo mal se passa com o rapaz, não é? Uhum. Porque aquelas emoções estão fora, não é? Ele fumou alguma coisa ou pôs alguma coisa que não devia. Portanto, trabalhar esta parte numa prova normal, sozinho, eu acho muito difícil. Se a Mariana tiver outra sugestão, faço tudo ouvidos. Eu acho um Não, bocado não tem difícil. outra sugestão, eu só sugiro, é sempre avaliar. E eu acho que nós, eu acho que ainda muita questão de, eu não vou ao psicólogo, não estou maluco, não preciso, esse que precisa, eu não preciso. Eu acho que todo ser humano em contato com a emoção, que somos todos, nós precisamos lidar com a nossa emoção num contexto coletivo, né?
onde a gente não sabe como conseguir controlar as coisas. E nessa situação entre provas mais ou menos importantes, eu sempre digo que não existe provas mais ou menos importantes, porque é a lei do flow, né? Quando a gente bota muita importância numa prova, e o que a gente faz? A gente diminui a nossa habilidade, é uma questão de gráfico, né? Aí a gente fica mais ansioso, a prova fica enorme, fica tipo um monstro na nossa vida, e não é, na verdade é só mais uma prova. Ainda que eu estava falando com o João hoje não, é terça-feira, é, são 45 minutos que tu vais fazer o que tu fizeste durante um mês e meio. Não tem por que ser grande, é pequeno, é só mais um dia, é só, né, só um momento em que tu vais lá só fazer. Agora, quando a gente também coloca a prova muito menor, eu sou tipo um atleta olímpico e faço isso, aconteça, vou aqui na esquina da minha casa fazer uma competição. A tendência que tu tens é de perder, porque a tua habilidade fica muito maior do que o desafio, então o teu flow Claro. não existe, tu perde o ânimo, Tem de né? haver uma certa automotivação, um certo objetivo para É, aquela prova, senão não essa, faz. esse burburinho na barriga, cientificamente falando, né, são os 4% a mais do desafio. Nós temos que ter sempre 4% a mais que o nosso corpo reage. Já me perguntaram, mas como é que eu sei? Meço como? Não, a gente, quando sabe que a gente está preparado para aquela prova, automaticamente, quando a gente chega, tem todo o cenário construído, as pessoas ali, o movimento todo, automaticamente o nosso corpo reage em 4% a mais do desafio maior. Ou seja, eu preciso fazer isso de uma vez por todas, né? E vai lá e reage, isso é o flow. Agora a gente tem que ter sempre essa limitação. Quanto que é o desafio? Quanto que eu acho que é o desafio? É muito grande, as pessoas são incríveis e não sei o quê. E tu, como é que tu estás? Eu tô mal. Então não vai. Uhum. Ou Sim, então, sim. tipo, iguala ao desafio. Não, eu vou lá porque eu quero ver a minha performance, quero ver como é que eu tô, eu não sei como é que o outro tá, eu quero saber como é que eu tô, eu consigo controlar só o que tá dentro de mim, pensamento, sensação e emoção, né? Uhum. E pegando nisso, eu acho que um grande erro que eu pelo menos vejo muita gente a fazer, pelo menos eu acho que é um erro, é duas coisas, ou seja, chegam a uma prova, podem estar na melhor forma da vida deles, que vão sempre dizer que estou um bocado mal, ou tive isto, ou tive aquilo. E eu, por acaso, esta época disse para mim mesmo que vou tentar ao máximo não fazer nada. Ou seja, posso ter tido um problema qualquer, ou não estar a treinar quase nada, ou ter. Isso também, dificilmente eu vou me meter numa prova sem estar preparado, mas tive problemas na preparação, ou estive doente, constipado, ou estou com uma dor, não sei o quê. Disse para mim que não ia estar a dizer isso na prova. Estou lá, vou competir. Não há aquela coisa de dizer tive isto, tive aquilo. E eu vejo muita gente a fazer isso. E depois outra coisa que eu sinto que há muito nos atletas é a dificuldade em assumirem para o que vão. Ou seja, parece que eles não conseguem. O meu pai tem uma história muito curiosa quando foi para se apurar para o Ironman do Havaí. E ele foi a Cozumel e ele Uhum. fez todo um plano para se apurar, ou seja, ele preparou-se mesmo para ir ao Havaí. Escolheu a prova, fez uma listagem de provas, fez a preparação com mais horas, com mais dedicação, fez testes, fez tudo, ou seja, tudo era para aquela prova. E chegaram no briefing da prova e o speaker perguntou: então, e quem é que está aqui para se qualificar para o Havaí? Estavam lá todos os atletas, claro que toda a gente, uma grande parte quer ir ao Havaí. E ninguém se levantava. O meu pai acho que foi o único que se levantou, e depois do meu pai se levantar é que se levantou mais uma ou duas pessoas. E claro que nessa prova foram 60 ou 70 slots para o Havaí, portanto havia lá pessoas para querer. Só que ninguém se assumiu, e quando eu digo isto, digo para tudo, ou seja, estou lá para ganhar a prova, estou lá para fazer isto e não consigo dizer, acabo por não dizer. E qual é que é a vossa opinião destas duas coisas? Tanto os comentários sempre a tentar puxar para baixo e o não assumir às vezes os objetivos. O meu avô, que era um grande sábio, que é a minha inspiração de vida, sempre disse: cuidado com aquilo que tu desejas e cuidado com aquilo que tu falas. E eu acho que foi muito por isso que eu fui para psicologia, porque tudo aquilo que a gente fala, a gente escuta e assimila na amígdala, hipocampo e hipotálamo, Uhum, né? A gente sim. assimila tudo e vira memória afetiva. Quando tu estás tentando enganar o outro, tu estás enganando a ti mesmo. E o Djokovic é muito assim, do tipo do tênis, né? Daí não é muito Djokovic, sim, sim, sim. ele fala muito, ele fala não, ele reage muito, perdi porque estava com uma lesão aqui.
Estou com uma dor no pé e não posso fazer isso. E eu digo que tudo que é da cintura para baixo é equilíbrio. Equilíbrio é mental, né? O nosso corpo reage muito a isso. E o teu pai, que é uma pessoa incrível, já conheci, felizmente, e realmente ele teve a posição certa, que é do tipo, vou assumir aquilo que eu quero, vou dizer para mim mesmo, não importa o mundo, a expectativa e comparação, eu quero aquilo, eu tô aqui para isso, né? Então vou lutar para isso. E a gente tem que ter sempre E atenção, conseguiu, portanto, conseguiu, sim, eu para sei. também não ser, Não digo falou isto de e agora, 45 sim, graus, ele também, conseguiu, só sim. para não ser aquela vergonha de afinal não conseguiu, não, conseguiu mesmo. E a gente tem que sempre ter a luz ao fim do túnel, né? E a gente tem que acreditar, claro que objetivos reais. Se eu for para Cozumel hoje e dizer, não, vou conseguir. Eu não sei nadar, eu nunca andei de bicicleta, até hoje em dia corro, tudo bem, não vou conseguir. Agora, teu pai, sim, né? Ele foi preparado, ele teve lá, não, tô confiante, eu acho que eu vou conseguir, né? Em vez de arranjar desculpa, não, olha, eu tô aqui, não sei, tá muito calor, isso, aquilo. As pessoas começam a falar isso e acreditam nas suas próprias verdades. Uhum, Isso entra dentro da gente. uhum. Sim, 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 claramente. Jorge, tens alguma nota? Só a complementar, concordo com tudo o que a Mariana disse e complementando, que isso são formas de desresponsabilização. Exato, aham. São desculpas que os atletas vão já preparando ao início para que os pares deles, não é? Portanto, os outros atletas, depois não venham dizer, então, mas estavas tão bem e afinal Sim, sim, a sim. coisa não deu. E, não, é pá, só tinha aqui uma dorzita, não É, treinei é. No bem, fim ontem não treinei já é bem. mais ligeiro. Pronto. Uma das coisas que eu proíbo os meus atletas a fazer é Instagram, prova. Correu mal a prova. Pede desculpa e segue a próxima. Ai, tava com uma dor de cabeça, um cansaço físico, jet lag. Correu mal. O que que tu aprendeu com a prova? Aprendi isso, isso e aquilo. Legal, próxima. Ninguém tem que saber nada de ti. Mas o que é que. E já agora que esse tema é tão engraçado, até porque nos dias de hoje as redes sociais Espera são... aí, espera Horrível, aí, sim. espera aí, Diz, espera aí, Jorge, espera sim, aí. desculpa lá. Isso é para depois da prova. Sim, Depois sim. da prova. Isso é para Ok, depois da sim. prova. Tá, Mas até o também, próximo. Desculpa, mas já me também, Oi. mas também há o post antes da prova, que, por exemplo, eu esta Ah, época decidi não fazer, por exemplo. mas Não vamos faço agarrar posts nos antes da posts antes prova. da Ninguém tem que prova e nada saber da naquilo. tua vida, gente. Que isso, expectativa e comparação. Não, mas Exatamente, tudo bem, eu deixei de mas vamos assumir que tu queres fazer o post, porque há pessoas que gostam de fazer posts antes, só não fazem durante porque não Mas podem, qual é o ok? objetivo, né? Não Podemos está entrar por incluído. aí, não é? E Não tá podemos. incluído. Quando tu entras na tua bolha, teu objetivo é ser o melhor de Mas tu ti, dar achas tudo que, que tu não, que o fez no atleta não treino. deve fazer uma publicação, por exemplo, antes da prova? Eu acho que o atleta tem que fazer tudo aquilo que tem a ver com o objetivo dele, né? Não com os outros. Porque Uhum. quando tu começa a fazer post antes das provas, se tu estás equilibrado mentalmente, tudo bem, pode fazer um post antes das provas. Agora, senão tu vai ficar pensando, ai meu Deus, e agora? E se eu não Sim, conseguir? claro, é um Eu bocado estava isso. aqui, estava aqui não O que, sei o quem. que eu Aí sinto é que, agora, estou cheio de dor. exatamente, o que eu sinto é que, imagina, e eu acho que quase todos os atletas devem pensar um pouco desta maneira, que é, ao fazerem uma publicação ou qualquer coisa antes da prova, tu estás a colocar, parece que não, estás sempre ali a colocar uma certa pressão, porque estás a dizer, olha, atenção que eu vou fazer esta prova. Pode ser bom até, porque cria-te algum compromisso, pode acontecer isso, mas a pessoa está sempre ali, depois corre mal, então agora tens de dizer como é que correu, né? Mas aí Se não é tu uma não metes questão. nada, podes depois acabar a prova e ir para casa e E está tudo bem. não Mas há isso tem a ver com a necessidade. exposição. Isso tem a ver com a exposição do atleta e com aquilo que entende ser uma posição mais fragilizada, não é? Expõe-se a que lhe apontem o dedo a dizer, tu puseste este post a dizer que o teu objetivo era ganhar e ficaste em 30º, ok? E para ele depois, para além da frustração da coisa não ter corrido bem, ainda mais a Claro, vergonha de claro. poder ter outras pessoas a apontar-lhe o dedo. E isso Isso é um acontece fator. muito. Isso acontece muito. Outra coisa tem a ver com a forma como tu dizes as coisas. O que é que tu vais para a prova fazer? Tens um objetivo para a prova? É que eu ouço muitos atletas dizer: eu vou tentar. Não, tu não vais tentar. Tu tens um objetivo. Vamos supor que o atleta quer ganhar a prova. Eu vou tentar ganhar. Não, desculpa lá, mas o teu objetivo é ganhar ou é tentar ganhar? O meu objetivo é ganhar. Ok, então o objetivo é ganhar. Não vou tentar ganhar, vou
para atingir um objetivo que é vencer aquela prova. Uhum. A forma como tu dizes as coisas pode parecer a mesma coisa, mas não é, porque o teu corpo vai reagir de outra forma. Todo o teu ser, e como a Mariana bem dizia, emoções, pensamentos e ações vão reagir de uma forma completamente diferente. Se quer tu digas, eu vou tentar, ou o meu objetivo é ir ganhar. É diferente. O teu estado de espírito, entra aqui na ativação, se tu quiseres. O teu estado de espírito é completamente diferente para aquela prova. Sim, sim. Epá, isto é muito interessante por acaso, porque começamos a ter estas A certas gente, situações. a gente reage, imagina, Mas vocês sabem perfeitamente e percebem de certeza que as redes sociais hoje em dia em muita gente condiciona muito e cria ansiedade, e eu acho que o facto dos atletas já não fazerem se calhar tantas publicações antes da prova é um bocado por isso, porque sabem que aquilo lhes causa alguma pressão. e Mas não eles, só isso, rede social é dopamina, a gente gasta dopamina. A dopamina é aquilo que uma das coisas, né, que te faz reagir aos momentos de endurance e de tudo, né, do evento da tua vida. Quando tu estás muito tempo em tela, o que eu sugiro, já aplicando ferramentas aqui no antes, né, que a gente está falando antes, ou já estamos Estamos no antes ainda, sim. não antes ainda. Então, o que eu proponho sempre para os meus atletas é a gente faz uma sessão de detox de 4, 6, 8, 12 e 24 horas, intencionalmente, que tudo tem a ver, o nosso trabalho, acho que o Jorge também concorda comigo, que é intenção e racionalidade, né? É o objetivo do nosso trabalho. Então, tudo que tu possas desligar eu sempre digo, brinco, o que o teu trisavô faria, tu podes fazer, né? Desliga o telefone sempre num dia de semana, 4, 6, 12, 8, não, 4, 6, 8, 12, 24. E sempre antes das provas, 24 horas, sem tecnologia, sem Ah, nada que é? tu A não sério? faria. Uhum. Por acaso isso é muito giro. Eu acho que. A Mas por expectativa, acaso a isso. dopamina não tá para isso. A gente não foi criado para isso, para essa É, e interna. a tendência, e nós que somos atletas, a tendência é aumentar. Porquê? Nós treinamos muito menos. As pessoas, quanto mais se aproximam da prova, menos treinam. Ou seja, em vez de ir andar 3 horas, nesse dia se calhar só andei uma. E portanto, aquelas 2 horas em que tu normalmente na tua rotina usas para pedalar, tu ficas com tempo livre. sabes E porquê? eu acho que a Porque os tendência é a atletas não pessoa sabem dar. o que é que vão fazer com esse tempo livre. Yeah, yeah. O que é que eu agora faço com estas 2 horas? Podia fazer visualização da prova, podia tratar da minha alimentação para a prova, podia descansar, podia ir à Ia massagem, preparar, podia yeah, yeah. fazer E podia fazer rolos. tudo aquilo que tu reclama que tu não podes fazer quando estás treinando, né? Yeah. Eu sempre digo, faz uma lista. Tá descansado, não tens tempo, faz uma lista. O que tu querias fazer hoje que tu não fizesse? Ah, Isso. Então, olha, preparação de prova, vai lá e faz isso. A gente tem um saquinho até. Eu mando um saquinho para eles. Agora, todo dia tu bota um Então, bilhetinho dentro. e aqui para ficar a dica marcada, ou seja, quanto mais perto da prova, menos telemóvel, menos redes sociais, Não, menos jogos e menos aquelas coisas que a malta, vídeos, YouTube, etc. o que eu faço é esse detox, 4, 6, 8, 12, 24. E a partir de que chega 24, é sempre 24 horas. A gente faz um detox da dopamina, que eu acho que é um intox, na verdade, né? Que a gente faz. Mas que impacto é que isso vai ter negativo na prova? A dopamina é tua, é tipo dinheiro, né? Tu tens o teu dinheiro, tu gasta onde tu queres. E a dopamina é isso, a dopamina é tu reagir ao evento que está acontecendo. Se tu não tens dopamina, tu não vai reagir, tu vai reclamar, tu vai desistir, tu vai sair, tu vai ficar mais mole, vai deixar os outros passarem. Uhum, ok. Não, mas eu acho que isso é uma coisa que pá, eu pelo menos não tinha muito cuidado com isso e nunca pensei muito. PlayStation queima. eu tenho uma visão um bocadinho diferente. Não discordo da Mariana, só não falo sequer no tema. Para mim é muito simples. Faz o que tu fazes habitualmente. É um bocadinho a laia de não vais experimentar roupa nova quando vais para a prova, percebes? E então, epá, faz o teu dia a dia normalmente. A Eu questão das redes sociais. Sim, Diz? mas o que mas o que pode trabalho acontecer é em uma pessoa sabendo que isso é algo que pode ser negativo, começar já, não é? Portanto, imagina, estou daqui a 3 semanas tenho prova, vou começar já a retirar, em vez de estar 5 horas no screen time, tenho 3, É tempo só a uma vez trabalhar. por semana. É só uma vez por semana.
sim, sim. Uma vez por semana tu faz detox. Estás um dia inteiro sem ter redes sociais nem nada, só chamadas. Não, Hugo, tu desliga mesmo Zero. tudo. Zero. Nem podes ligar a Zero. ninguém. Não, é A zero. Sim. intenção é, tu desliga, guarda na gaveta, computador, telefone, tudo, e tu faz o que tu farias o teu trisavô. Vamos sair, os amigos, vamos sair, a gente vai para uma Então, praia, mas como é que combinas isso? um Tens de dia antes, mandar. Ah, ok, ok, ou ok. vai na porta da casa do teu amigo e bate. Eu trabalho muito instinto primitivo porque o nosso corpo é primitivo, né? A nossa fisiologia é primitiva. Como Não, a não, gente mas. fazia quando tinha 15 anos. Exato, eu nem 15 Mas, até 20 mas eu eu não fazia sei. Mas pronto, já estamos a fugir um bocadinho, mas eu acho que isto é interessante, este tema. ferramentas. Minhas Mas o que eu ferramentas. sinto é que às vezes restringir demasiado o que pode causar é que no dia a seguir Stress. parece que a pessoa, pum, quer é Pode ficar causar ali. stress. Por isso é que eu Não opto por não causa, mexer causa nas flow. rotinas. Causa flow. É super engraçado. Até quando eu comecei com essa história do detox da dopamina, até foi a Mel. E ela fazia todo domingo. E ela um dia me ligou, numa quarta-feira, eu acho. Olha, eu não sei o que aconteceu, mas fui nadar na segunda-feira de manhã. E eu até comecei a olhar para um relógio vermelho que tinha lá. Eu achava que eu não tinha feito meu treino. Eu simplesmente não sei como o treino passou. Eu fiz o melhor treino da minha vida, com os melhores tempos, e passou. Eu disse: bem-vinda, dopamina. Ou É que é seja, uma antes, a dica máxima é, antes lógico. de vamos ter um treino importante, nem pegues em nada, vai mesmo sem Não, nada. uma vez por semana, atenção. Uma vez por semana, que é preciso a gente Desligar mesmo. pensar em isso. Uma vez por semana, a gente começa a construir 4, 6, 8, 12 e 24. Quando chega nas 24 horas, há um outro topping que depois a gente, né, avança. Agora, é mesmo intenção, desliga tudo. O que que meu trisavô faria? Nós somos seres primitivos neurofisiologicamente falando. Uhum. Somos. A nossa fisiologia é de salada, dos homens das cavernas. A ansiedade é, meu Deus, está chovendo, correr para uma caverna o mais rápido possível. Meu Deus, tenho fome. Não tem supermercado, não tem pingo doce na esquina da caverna. Eu vou ter que caçar, eu vou ter que, né? Essa é a ansiedade que a gente tem, é ansiar por algo. Uhum. Mas E este. a dopamina é muito responsável por isso. Então, o que que a gente faz? A gente trabalha o intox, que eu acho que intox se chama detox de dopamina, que é uma vez por semana, faz o período de 4, 6, 8, 12 e 24 horas sem tecnologia. Uma vez por semana, não custa. Ou seja, 4, 6, 8, 12 e 24? Então Sim. são quantos dias? São 8. 5 semanas, 5 dias. Mas 4, 6, Não, 8, mas 12, durante, 24. durante uma. Espera aí, durante uma semana, esses 5, ou seja, 2 dias normais, um dia, vamos dizer, quarta-feira, Não, 4 um dia por horas. semana. é um dia por semana, tipo, todo sábado, tu Ah, começa num sábado, 4 4 horas, depois no horas. 4 outro sábado horas. 6, no outro 8, no Ok, outro ok. 12 e no outro Então, se sábado inteiro. acordar, vamos supor que no primeiro sábado acorda às 8, até às 12 não posso pegar, né? Exato. Pronto. E depois ir subindo até chegar às 24 e depois manter as 24 ou Uhum. manter as Mantém 24? sempre Ok, às 24. ok, boa dica. Pronto. Mas este tema das redes sociais é interessante porque entras aqui em outras componentes, que são componentes de autoestima e de autoconfiança, processos de validação externa, de pôr... Não é para entrar por aqui, Mariana. Não tô Não é? adorando, é isso mesmo. Tocou mesmo no colo do atleta, achei Sim, ótimo. sim, sim. Porque muitos atletas põem os posts nas redes sociais, etc., especialmente depois das provas, para uma de duas coisas: validação e reconhecimento quando a coisa corre bem, Sim. colinho e reconhecimento quando a coisa corre mal, ok? Uhum. Quando a coisa corre bem, Hugo, és o maior, és um espetáculo, chovem mensagens, chovem likes, não é? Quando a coisa corre mal, também chovem mensagens e likes, mas diferentes. Levanta a Às vezes, cabeça, pá, a próxima é vamos. bom, isso. Agora é treinar Vais voltar mais, mais dá forte, tudo, pá, vais voltar isso. mais forte, meu. Isso. Exato, mais ou menos por aí. E é um bocadinho aquilo que os atletas, grosso modo, procuram, quase todos. Eu vou dizer todos no sentido generalista da coisa. Quando põem os posts assim nas redes sociais, porque sabe bem. Sabem os likes, sabem os comentários, sabem essas coisas todas, não é?
não tem tanto a ver com o dar informação sobre aquilo que foi efetivamente a prova. E muitos atletas, não é o tema para aqui, mas vou dar só o toquezinho. Sim, Muita gente sim, faz reclama que sentido. não tem apoios e que as coisas, que não se consegue viver do desporto em Portugal, etc, etc. Mas depois também usam mal as redes sociais em seu próprio favor. Uhum. Porque quanto mais seguidores tu tiveres, quanto mais likes tiveres, quanto mais partilhas, etc, etc, mais visibilidade. Quanto mais visibilidade, maior é a probabilidade de tu teres alguém a patrocinar-te com dinheiro. Ok? Se fosse por este lado, e então sim, informação do antes da prova, informação depois da prova, faz-me sentido. O resto, que é aquilo que eu normalmente vejo nas redes sociais, que é a malta dos ex-grupos, e não elites, se tu quiseres, é a procura claramente da validação e do reconhecimento. Portanto, entramos aqui num campo de questões puramente Então, e emocionais. só para fechar o tema, para avançarmos, então tu estás-me a dizer que da tua experiência, se eu não tenho necessidade por patrocínios ou por alguma coisa que eu tenha necessidade de fazer publicações e isso, que não acrescenta nada e que é algo que pode ajudar até a pessoa a estar mais focada na prova e mais. Pode, pode. Sim. E dou-te um exemplo. Imagina que tu estás altamente equilibrado emocionalmente, não usas as redes sociais para validação, portanto não precisas do aconchego emocional dos teus pares e das pessoas que te seguem, e tu pões um post e dizes, "Ia, que post espetacular que eu pus hoje. Lindo, grande fotografia, blá 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 blá, blá, um grande texto, e tens 3 likes. A tua autoestima vai por aí abaixo." É o Yeah, objetivo, né? Por que estás fazendo? yeah. Eu queria Exatamente. acrescentar só uma coisa nisso, que é o poder da autoprojeção. A gente vive sempre por projeção identificativa. É aquela coisa a gente acha que é racional, mas não, nós não somos racionais, nós somos emocionais. Emocionais, Nós exatamente. identificamos sempre a emoção no outro. Quando a gente faz uma publicação, quando a gente faz algo, a gente está sempre à espera do que o outro vai dizer para a gente, para validar aquilo que a gente acha sobre nós mesmos, né? Uhum. E eu acho que é isso, né, Jorge? É muito É nosso isso trabalho. mesmo. É identificar o que é teu, valida o que é teu e não espera nada do mundo. É o poder do dizer não, né? E de reconhecer a E identificação de celebrares positiva e contigo. positivo. E de celebrares contigo. Seres tu a primeira Exato, pessoa a seja validar-te para que a necessidade que os outros te validem seja menor. exato. Uhum. E E o que aí tu baixa fica aqui é a muito mais necessidade. positivo, Sim, Sim. sim. Boa porque dica, no boa dica. fundo a tua emoção, a razão está sempre no meio. Mas o que é o meio? O meio não é nada, né? Ah, ele pensa isso, eu penso aquilo. A razão está no meio. Não, o meio não é nada. A razão está nas minhas vivências, nas minhas crenças. Se ele pensa assim, legal, ele pensa assim. Eu penso diferente, tá bom, eu penso diferente. Agora eu não vou projetar para o mundo esperando que alguém me valide. Não vou. Bem, conversa bastante interessante aqui das redes sociais, acho que foi bastante produtivo e ficaram algumas notas giras, e dicas. Vamos avançar então para o durante. E aqui no durante, obviamente, há muita coisa, mas um tópico que eu acho que é o mais importante, pelo menos a meu ver, é um dos mais importantes, é o como lidar com as coisas que correm mal, vamos pôr assim. Pode até ser o como lidar quando as coisas correm demasiadamente bem, como por exemplo assumir a liderança numa prova ou alguma coisa, mas alguma coisa que sai um bocadinho fora do tal plano que nós temos ou do que é que nós achamos que pode vir a acontecer. Claro que já vimos que há maneiras de preparar isso, mas vamos supor que o atleta tem um furo, assume a liderança numa prova, que tem uma câimbria, que, sei lá, tem uma queda na bike, portanto, tudo o que vai acontecer em algum momento, em algumas provas, problemas na natação, etc. Como é que se lida com isto? Como é que se lida com estas emoções que aparecem, estes sentimentos, vamos por assim, não sei se é assim que se diz, mas Mariana, como é que se lida com estas situações todas? Isso é um pouco do que a gente estava falando dos 10% construído todos os dias, né? O que eu concordo que seja feito é sempre viver o momento presente, estar ali na prova, vivenciando a prova e trabalhando tudo aquilo que já foi feito antes, que o treino é feito antes. A gente trabalha com uma espécie de doping, né, fisiológico, e o doping nunca é usado no dia, mas sim no decorrer, né, do treino. Então,
sensação, sentido, sentir cheiro, toque. Se alguma coisa acontece, resolve as coisas, porque já está planejado na visualização. Eu trabalho muito com visualização ativa, que é trabalhar as sensações junto com a, com a visualização. Então, quando tu chegas numa prova, tu já estás totalmente preparado, estás 90% mentalmente preparado para estar lá. Eu acho que o durante vivenciar aquilo que a gente construiu durante os nossos treinos, né? Tudo aquilo de libertar a dopamina, que a gente já falou antes, e só ir e viver. É pensar, se alguma situação dá ruim, a gente pensa, como é que foi a sensação do meu treino quando eu vivenciei aquilo? A gente trabalha muito com diário, acho que o Jorge também trabalha com diário, e vai voltar no dia. Ah, aquele dia foi assim, tô liderando a prova. Do fundo, quando a gente trabalha no flow, a gente nem percebe se tá primeiro, segundo, terceiro, quarto. Até o João em Daytona foi super engraçado, que a gente foi para lá e tava a Mel vendo no telefone a posição que ele estava, e eu ia correndo e gritava. Tá, 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 tá. Eu tenho uma voz muito intensa, e ele só passava e olhava, só passava e olhava. E ele, quando acabou a prova, veio logo para a gente e disse: Ah, eu fui completamente no escuro, não entendia nada que vocês estavam falando, eu só precisava de um treinador que estava ali, não entendi nada do que estava falando. Eu só sei que as tantas, eu acho que faltavam 2 voltas para ele terminar. Ele olhou para do lado dele e disse assim: Sabe que lugar que a gente está dele? A gente está disputando o segundo e o terceiro. Ele olhou para ele, disputando, e foi, e tocou. Eu por acaso gostei, essa prova foi mesmo por acaso um exemplo claro disso, é que ele foi mesmo de trás para a frente, mas parecia que estava mesmo só tranquilo na dele, e que Não nada, praticamente ganhou a prova, quase roda que se pôs em, muito. em posição de ganhar a prova. E quando fizemos o tricast com ele sobre essa prova, vimos que pronto, ele nem era a pessoa que estava mais preparada para aquele tipo de prova, que era uma prova de longa distância, que ele não está tão habituado a fazer, e no ciclismo tinha aquelas questões todas de não ter a bicicleta, nem o equipamento tão profissional como os outros, mas ele quando meteu os pés no chão e começou a correr, notou-se perfeitamente que ele estava mesmo, mesmo bem, e claro que isso, e percebendo o processo todo que estamos a falar, isso pode ter tido um grande impacto, e de certeza que teve, e... Até te digo uma adenda que é a nossa conversa, que nessa semana ainda estava com um atleta meu lá de Figueira da Foz, o João Dias, também João, e ele disse que chegou no Gran Fundo de Coimbra, olhou as bicicletas todas boas e não sei o que, tudo com equipamentos fantásticos. Ele estava com a bicicleta de 3 ou 4 anos atrás que ele comprou, tudo antigo, tudo velho, e ele conseguiu ter ainda mais performance do que aqueles que tinham tudo novo. E ele olhou no final e disse: Ah, só lembrei de ti. Deu por quê? Ele disse: Porque eu só consegui fazer tudo porque eu tirei as pedras da minha mochila. Que é muito mais fácil a gente arranjar desculpa: Ah, não estou conseguindo atingir a performance porque não tenho capacete, não sei das quantas. Ou o óculos, não sei das quantas. Ou a É bicicleta, aquela não coisa sei de das quantas. não mexas no que não podes controlar isso não há nada a Exato. fazer, já é o que tu tens, é o que tu Real. tens, é para isso que tens, Então, e tens de ir à Daytona guerra com as armas que tens. O Sim, João em sim. Daytona foi. Não, esse João Dias, ele trabalha muito mais a mente. Hoje em dia, ele teve uma mudança abismal, assim mesmo, ele mesmo diz. E, e o João em Daytona foi a mesma coisa. Ele foi para lá leve, e ele até. A gente ficava mandando mensagem: estás bem? Tô aqui, só tô aqui, só tô aqui. E ele disse: Não, tô bem. E a gente foi juntos, ok, estás bem? Eu olhava para ele, a gente consegue, né, identificar muito as emoções através das feições. E eu, ok, estás bem? Então vai. E ele no final até disse: Ah, nunca mais faço uma prova no escuro. Eu, por quê? Ele, porque eu não sabia que posição que eu estava. Então, que bom, parabéns. Uhum. Ganhasse. Ele, se eu soubesse, teria chegado em primeiro, João, chegasse em segundo, tá tudo bem. Sim, sim, sim. Bem, em relação a isto, Jorge, a estas situações que nos vão aparecendo em prova, sejam elas boas demais ou às vezes más, como é que o atleta tem de conseguir lidar com estes acontecimentos? A Mariana disse uma coisa que é verdade, não é? O nosso trabalho, como qualquer treino que tu fazes, ou preparação que tu faças, não é? Chamemos-lhe preparação mental, por exemplo. Tu vais para a prova e vais deixar sair na prova tudo aquilo que vais trabalhando ao longo do tempo. E uma coisa que é essencial
é o foco. O foco é onde tu pões a tua atenção. Ok? E aquilo onde tu colocas a tua atenção, onde tu te focas, é algo que tu dás importância, é algo que tu dás força. E então, nós trabalhamos muito a noção de tu te focares naquilo que tu controlas. E aquilo que tu controlas, grosso modo, é só uma coisa, tu. Mais nada. Tudo o que é, o que está fora de ti, fisicamente fora de ti, tu não tens qualquer tipo de controle. Nós achamos que temos, porque gostamos de ter essa ilusão. Mas a verdade é que não temos. Uhum. Eu vou começar pelo exemplo do liderar a prova. Tu quando lideras uma prova, estás a falar de um determinado tipo de atleta. Não é toda a gente que consegue liderar uma prova, nem é toda a gente que consegue, a quem acontece, olha, estou à frente. Não. O olha, estou à frente implica que tu estejas num determinado tipo de nível de capacidade, de competição, nível competitivo, de qualidade do próprio atleta. Ok? Então, estamos a falar de uma preparação um bocadinho diferente da preparação dos outros atletas que não estão lá à frente, ok? E em preparação, nas minhas visualizações, eu faço a visualização, tenho uma sessão única para preparar a prova e faço sempre a visualização da prova e essa visualização é feita com recurso à hipnose. E isso são coisas que são trabalhadas. E eu pergunto sempre antes ao atleta, desde o aquecimento até ao fim da prova, como é que a pessoa quer fazer a prova. E isso é falado. Olha, e se fores à frente? E se fores em segundo? E se vier alguém que passa por ti? E se tu passares para a frente? Ok? Tudo isso é conversado, é debatido durante a sessão e é trabalhado. E muitas vezes é trabalhado, insistido e reforçado o assumir da capacidade de liderar a prova. O assumir e o saberes. Não é a história do, epá, tens que confiar em ti, tens que acreditar em ti. Não, é o saberes aqui dentro que tens a capacidade para liderar aquela prova. Porque se tu tens capacidade para ficar em segundo ou para ficar em terceiro, então tu tens capacidade para liderar a prova, porque a diferença do primeiro para o terceiro não é assim tão grande, de regra geral. Ok, então vamos trabalhar isso, vamos reforçar isso. Se estiveres na frente, vai embora. Uhum. Quem tem que se esticar para ir tirar o gajo que está lá à frente é quem está atrás, não é quem vai em primeiro. Uhum. O gajo que vem atrás é que tem que se esforçar mais para passar para a frente. Ok? Sim, sim. Quem está a pôr o Portanto, ritmo és tu. Quem está a mandar é, naquilo és tu. A e gente vai na regra dos 40%, né, que a gente falou, que é aquilo que supostamente, cientificamente se fala, que quando a gente deu o máximo, a gente só atingiu 40% do nosso esforço, Uhum. que é o SOS do corpo, a gente Sim, a aprende. pessoa parece sim, quando está, às vezes, muitas pessoas, e isto já foi muito, que é quando está com a camisola rosa ou quando está com a camisola amarela, ganha asas. E há outros que lhes pesa a ganha liderança, moral, mas ganha também há uns que moral. lhes pesa, percebes? Eu acho que aqui é a capacidade que o atleta tem, percebes? Tanto só viu. Mas normalmente é ao contrário, ou seja, ganha-se asas. Viu-se o caso, não sei se estão por dentro do ciclismo, mas o grande caso do Thomas Voeckler, que foi um ciclista que em 2008 ou 2009 era um ciclista banal de trabalho e no Tour de France conseguiu ir para uma fuga, ganhou tipo 15 minutos nesse dia, porque foi uma fuga que o pelotão deixou, e ele andou até à última e portanto e via-se que aquilo era tudo cabeça, portanto ele fisicamente já não conseguia, só que ele conseguia todos os dias ir ali pescar um bocadinho e aguentou, e acho que ainda fez quarto. Era um ciclista que se calhar em condições normais, se não tivesse a camisola, tinha acabado fora dos 100 primeiros, portanto é muito giro essas situações e nota-se muito que às vezes quando uma pessoa está com a camisola de líder ou está na frente que ganha asas ou consegue-se transfigurar Tudo mesmo. prova e Quem é que vai cabeça, à ó. frente? Tudo É. prova e cabeça. Até na São Silvestre, tem ali a pulseirinha que o João até me deu, que é eu corro com as pernas, eu corro com a mente, as minhas pernas acompanham. Sim, Uhum. sim. Sim. E a Portanto, gente treina, né? A gente treina todos os dias. Quer dizer, e nesta questão, há bocado estavas a falar no sair à frente da natação e a Mariana estava a falar na questão dos objetivos. Como é óbvio, é o mesmo princípio do que aqui, não é? Se tu me disseres, epá, Jorge, eu não sou nadador para sair à frente destes 5 ou 6 atletas. Eu não vou trabalhar uma prova contigo a dizer, Hugo, não, vais sair na frente, acredita que vais sair na frente. Não, se calhar, olha, Ok. vais sair Sim. encostado ali ao primeiro grupo. Vai no uhum. primeiro grupo, vai nos pés do último gajo do primeiro grupo, ou do penúltimo, sendo que tu serias o último, ok?
Ok, vai no primeiro grupo. Então seria trabalhado para tu saíres no primeiro grupo, não necessariamente na frente. Ok. E então retiramos pressão a essa parte da liderança e ajeitamos os objetivos, como é óbvio, A né? pressão é isso, no fundo. Posso dar um exemplo clássico, que eu acho que eu vejo sempre nas provas, que é o Messias. O Messias sai sempre quase em último da natação Sim, sim, sim. e vai se agarrando ao E às objetivo vezes faz pódio, sim. dele. E sobe muito. Exato, Na prova em Abu Dhabi ele saiu em último e fez terceiro atrás do Vasco. exato, ele cresce muito, Mas principalmente na corrida. epá, eu vou pegando nos meus exemplos, porque Claro, vou ouvindo e também os meus exemplos eu posso E dizer. vais-te lembrando, sim. Agora, na prova do fim de semana passado da Marginal à noite, para mim era uma prova, lá está, uma prova menos importante, mas que eu mesmo assim, como a Mariana disse, criei objetivos que era, obviamente, fazer a melhor prova que eu pudesse, ou seja, tinha vários objetivos, mesmo que tivesse fácil, eu queria criar a prova um pouco mais difícil. E eu já tinha, no dia antes de bike, nós passamos lá de bike, e no grupo disse, olha, é aqui que eu vou atacar. E era tipo, sei lá, na subida antes da descida para a Praia de Oeiras, que era para aí a 800 metros do fim. E eu já sabia que era aí que eu ia atacar. Só que durante a prova, por me ir a sentir muito bem e por estar a pensar, bem, mas eu tenho de dificultar isto. Não, eu acho que ali vai ser, não é fácil demais, mas acho que tenho capacidade de atacar antes. Então ataquei muito antes, ou seja, a 4 km do sítio onde, ou a 3 km e tal do sítio onde eu disse que ia atacar. Isso é um erro por eu ter pensado naquele sítio para atacar, ou foi bem, não foi? Ganhaste, não ganhaste? Sim, mas Pronto, então não é um erro. eu tenho uma visão diferente. pois, pois. Não, a Eu acho que questão eu acho que é um caso interessante, porque pode eu ser depois comecei a pensar. arriscado, pode ter Exatamente. sido arriscado, mas não foi um erro porque ganhaste a prova. Primeira coisa, na minha perspectiva. Uhum. Agora, porque é que tu atacas ali? Porque olhas para ti e dizes, eu estou-me a sentir suficientemente bem para atacar aqui, Certo. ok? E isso para mim revela-me que tu estavas com o foco onde ele tem que estar numa prova, em ti, no que estás a fazer naquele momento, ok? Uhum. Portanto, logo por aí, eu acho que a decisão é correta. Podia ter, vou sair da tua prova, podia ter sido uma avaliação errada e podias ter arrebentado no último quilómetro. Ah, Yeah. claro que sim, mas tu acho que tu conheces suficientemente bem para saber fazer isso, ou pelo menos para saber fazer essa leitura, ok? Sim, sim. Nesta prova em particular, eu acho que não foi um erro porque tu ganhas a prova. Se Sim. fizeres o mesmo para o ano e ficares em 10º, se calhar é. Certo. Sim, e eu lembro-me que ataquei e tipo passei de uma intensidade baixa para mim para uma intensidade máxima, quase, ou perto disso. E depois eu lembro-me que quando olhei para trás vi que tinha logo uma grande vantagem, o que me deu alguma segurança, mas por outro lado, eu ia olhar muito para a frequência cardíaca e até foi isso que me fez atacar. Ou seja, eu cheguei a um ponto da prova em que íamos todos e eu olhei e ainda estava tipo 30 ou 40 batimentos abaixo do meu batimento máximo, ou seja, estava muito fácil. E foi tipo uma confirmação para mim de que não, tu estás efetivamente bem. E quando eu olhei, tipo, aí 500 metros depois de atacar, já tinha a frequência cardíaca praticamente no meu habitual máximo. E eu aí fiquei, se calhar foi cedo. Apesar da vantagem, pensei, epá, se calhar não. Mas depois lá está, quando a pessoa acaba por ir e também o fator público e o fator estares em primeiro acho que ajuda e acabou por ser controlado. Mas aparecem logo aquelas pequenas dúvidas e se a pessoa não consegue tipo, meter um travão e tipo, o que eu fiz foi basicamente tirar a frequência cardíaca dali, a pessoa acaba por se ir abaixo. O que também revela que estavas focado em ti e no que estavas a fazer, porque tiveste a consciência de De dizer, que aquilo ok, podia agora preciso de afetar. baixar aqui um bocadinho. Exatamente. Exatamente. Mais ou menos, que ele começou a questionar, e se. Só isso que eu mudava. Só Sim, sim, é assuma isso a também. responsabilidade. Assuma a E não responsabilidade. olhei para trás, Papai. nunca olhei para trás. Olhei uma vez, vá, aquela vez só para ver e depois já não olhei mais. Ia sempre a pensar, não, é este ritmo que eu estou, é impossível ele estar-me a apanhar, portanto, se está a este ritmo, está a este ritmo. Não, mas Sabe que na foi... corrida tem uma música muito gira, que é da Marisa Monte, que fala: solte os seus cabelos ao vento, não olhe para trás, ouça Yeah. o barulhinho que o tempo no seu peito faz, é o pace. Sim, o olhar para trás é aquela clássica que já acho que toda a gente sabe como se deve fazer.
Exato. O que vocês fazem? Porque O cara... não se tira vantagem, porque se a pessoa está a dar o máximo é deixar estar e Exato. dá um sinal tão claro. É dúvida. É como Isso é um sinal de uma pessoa em dúvidas e de segundo, medo. ir a ver uma pessoa à frente, olhar para trás é tão bom, Já é tão foste. tipo, já estás a. Já foi, o cortisol já dançou em ti, Já demora 15 foste. minutos para sair, por isso A até cena é que já foi. isto é muito fácil e toda a gente que ouve sabe, mas o que a realidade é que acontece tanto. As pessoas vão olhando, ainda para Quanto mais mais. dúvida, mais olhas. Aí o foco não Yeah, está yeah, em yeah, ti. Aí o foco yeah. não está em ti. Quando o foco Exato. está em ti, está na tua meta, e quando tu idealizas tudo, como o Jorge estava falando, a tua melhor prova, e tu estás exatamente onde tu queres estar, para que tu faz olhar para trás? Sim, Para que tu sim, faz não faz essa sentido. comparação? Queres provar o quê? Não vai tirar vantagem, exato. Nada. Exatamente. De uma Nunca forma, olha para trás. de uma forma geral, há dois grandes grupos de atletas. Isto é uma coisa que eu não gosto muito de fazer, dividir assim em meio, mas só para o exemplo. Aqueles que estão constantemente a olhar para a frente, para onde querem ir, qual é o objetivo, e aqueles que estão constantemente a olhar para trás, que é daquilo que estão a fugir. E é Uhum. aquilo que eu dizia há pouco. Quando tu focas e onde tu te focas, a Mariana tinha uma expressão engraçada, acho que foi a Mariana que disse, onde vai o teu foco, vai a tua energia, não é? Exato, sim. E é isto. Se tu te focares para a frente, para onde queres ir, tu vais. Se tu te focares daquilo que estás a fugir, aquilo que tu tens medo que te apanhe, está cada vez maior. Uhum. E a partir do momento em que tu olhas para trás para ver onde é que eles estão, já foste. Yeah. Já foi, porque eles estão ali perto, tá todo mundo ali perto, e mesmo que não esteja, tu acha que tá. E tu cria um monstro gigante na tua cabeça, e aí é fisiologicamente falando, tu liberta Começa todo uma música a tocar, tan, tan, taran, tan, 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 é, já Sim. vi. Jason, né? Tu é da época do Jason, né, Jorge? Do Sim. Sexta-feira 13. Sim. Tu não és, sabe o que a gente tá falando? Não. Mas pronto, acho que foi mais uma parte interessante do durante. Agora vamos para o após. E no após, o foco é falarmos da análise, ou seja, sabermos analisar. Vamos pôr desta maneira: fazer o post, preparar o post na nossa cabeça, pode sair cá para fora ou não, mas pelo menos para nós, analisarmos a prova. E percebermos o que é que fizemos bem, o que é que não fizemos, o que é que fizemos bem, o que é que fizemos menos bem. E existe a clássica desculpa no fim da prova do hoje não saiu, ou seja, parece que é uma coisa que dá para tudo, ou seja o que for, hoje não saiu, pá, não correu bem a prova, não, hoje não saiu, pá. É aquela clássica que se ouve muito e eu acho que podíamos ir um bocadinho por aqui, ou seja, primeiro percebermos como é que se analisa a prova e depois o porquê das pessoas usarem muito essa clássica muleta do hoje não saiu. É muleta. Sim, Isso. Jorge. Olha, eu gosto ligando com as redes sociais, eu gosto de fazer uma análise da prova em 2 passos, okay? Porque sei que os atletas gostam de fazer o primeiro passo, embora eu não goste do primeiro passo, que é o post nas redes sociais no dia da prova. Mas tudo bem, a malta gosta, então a gente não faz nada sobre isto. Mas direciona. Como é que a gente direciona? Queres fazer posts nas redes sociais e analisar a prova? Faz. Mas faz com regra. Sensações e emoções, pá, senti-me bem, correu bem, estava espetacular. Ponham lá os tempos e as classificações e essas coisas. Não há mais análises além disto. Okay? Uhum. 2, 3 dias depois, portanto, normalmente prova ao domingo, terça-feira, quarta-feira. A distância para a prova já é suficientemente grande para que eu consiga fazer uma análise mais fria, mais distante daquilo que foi o meu desempenho. Então, eu devo focar, primeiro que tudo, no desempenho e não tanto no resultado final. Okay? Porque o resultado final é consequência daquilo que tu fizeste durante a tua prova toda. Uhum. E aqui a minha sugestão é, na análise, primeiro, análise escrita, sempre. Ponham mesmo, escrevam num papel, se quiserem fazer desta forma, o que eu vou dizer. 3 coisas que tenham feito bem durante a prova e 3 coisas que queiram melhorar. 3 coisas que queiram melhorar não é necessariamente, ou não são necessariamente coisas mal feitas. Podem ser coisas que fizeram bem que acham que podem fazer melhor. Ok? E porquê por esta ordem e porquê escrito? Porque a nossa tendência natural, como a Mariana também referiu há pouco, é irmos à procura das coisas negativas. Fizemos mal. Culpa.
Se nós formos à procura de 3 coisas boas, o nosso foco vai incidir nas coisas positivas da prova e não nas coisas negativas. O que faz com que, quando nós passamos para a segunda parte da equação, ou da análise, das 3 coisas a melhorar, o foco já está muito mais aberto e nós já vamos procurar em coisas que fizemos bem, efetivamente, e que podemos melhorar, e em coisas que não fizemos bem e que queremos melhorar. Então isso é um bocado, no fundo, ao contrário da estratégia clássica que eu, pelo menos é isso que ouvi, imagina que tu queres apontar algum ponto negativo a uma pessoa, normalmente diz que deves começar com o ponto negativo e acabar com um ponto positivo. Mas eu não vou apontar pontos negativos a ninguém, tu é que vais fazer a tua análise. Sim, mas quando estamos a fazer a análise, começarmos pelos pontos maus e depois formos para os negativos, não é um pouco essa lógica de tentar Isso- que o positivo sobressaia no fim? Não, porque o teu foco está no negativo. A probabilidade que tu tens Ok. de arranjar as 3 coisas realmente boas, que tu tenhas realmente feito bem numa prova, depois de teres identificado 3 ou 4 ou 5 negativas, é muito menor. Ok. Porque tu já deste força a toda a parte negativa. Ou seja, tu já trouxeste a tua autoconfiança para baixo, ok? Porque já disseste, tens aqui uma data de coisas que não fizeste bem, Hugo. Olha para isto. Uhum. E depois a seguir dizes, não, Hugo, agora arranja lá uma coisa boa e tu bolas. Uma coisa boa no meio de tanta porcaria. Percebes? Mas eu acho que normalmente é o que as pessoas fazem, começam Pois pelo é. negativo e depois é que tentam procurar um positivo. Se as A gente pessoas. existe, Isto se a prova correu mal, ou seja, se a prova né, correr bem, se Jorge? calhar ok, se a prova correu bem, se calhar é os positivos primeiro e depois, mas se calhar até podia melhorar isto. Mas se a prova correu mal, acho que a tendência é ser os pontos negativos e depois, mas até fiz isto minimamente Não, bem, não. A tendência é sempre primeiro os pontos negativos, mesmo quando a mesmo prova quando corre corre bem. bem. Tá A tudo sério. errado. Ah, claro, então. Sim. Aquela coisa da, não foi suficientemente Da bom. humildade, de tipo, Exato. Sim, também não foi sim, Não assim foi tão bom, malta. suficientemente bom, podia ter melhorado. É sempre assim. sim. É por isso que a gente existe cada vez mais, né? Era isso que eu ia dizer. Se toda a gente fizesse como eu estou aqui a dizer, o meu trabalho não era tão necessário. Exato. Se a É um gente, bocado por se aí. nós fôssemos realmente primitivos e humanos e visse só as coisas positivas, aquilo que a gente faz de bom, porque, no fundo, ninguém nunca é 100% perfeito, não existe perfeição, né? Existe persistência e não perfeição. Uhum. Se alguém está indo atrás de perfeição, está indo atrás do unicórnio, não existe, né? Para Vai além de que atrás te focas de tudo. para além de que tu, quando vais à procura da perfeição, o teu foco está na falha. Ou seja, imagina que tu Exato, procuras sim. os 100% e tens Uhum. 99%, o teu foco vai estar no 1% que no teu entender não está bem. É o não ser suficiente. Eu Yeah. acho que a incapacidade de todo atleta é não ser suficiente. Mesmo estando no topo do mundo, todos eles, até tem um triângulo que eu faço que é, a gente começa por uma questão de, vou fazer um exercício físico, quero melhorar, quero isso, quero aquilo. Aí tu começa a ter muita capacidade, tu vai, aí tu chega aqui no topo, quando estás no topo, tu muda tudo. Alimentação, dorme, não fala com ninguém, aí tu decai. A gente acha o meio, né? Aquilo que te levou a chegar àquele momento. Sim, sim, sim. Não Nunca sei se, vai estar 100% certo. Nunca não, vai. não sei se queres Só completar, Jorge. concluindo, Sim, sim, sim. quero só concluir o processo que eu Sim, estava a aquele dizer há processo, pouco. exato. Três coisas a melhorar. Depois agarram nestas 3 coisas a melhorar e priorizam. O que é mais importante eu melhorar primeiro? Ok? E focam-se daí para a frente em melhorar isso. Uma coisa, a primeira. E só depois de terem a primeira melhorada é que vão para a segunda. Porque nós só conseguimos efetivamente ir melhorando uma coisa de cada vez. Tentarmos melhorar as 3, não melhoramos nenhuma, porque o nosso foco vai dispersar-se, Uhum. na minha perspectiva. Sim, sim. Depende do que é o foco, sim, pode ser tudo a mesma coisa. Eu já vou mais pelo resultado, o que a gente ganhou a cada prova, né? Porque como a gente nunca é perfeito, a gente sempre tem um objetivo, que é uma casinha lá em cima, e tem os degraus que te levam até essa casinha. Então, Uhum. o que esse degrau que significou? O resultado, na verdade, é a soma do pensamento, emoção e comportamento, que gera um resultado, e que vai te levar ao grande objetivo, que é onde tu queres chegar. Aí depois a gente muda o objetivo, até para não dar ressaca emocional, que é muito comum em jogos e tudo. E mas o que aquele degrau significou para ti? O que tu avançou para o teu grande objetivo? E foi o que a gente falou daquele dia na reunião, o que tu ganhou com aquilo da prova de Setúbal, né? Que a gente vai chegar assim. Uma grande dor de É, pernas. Hã? podemos Uma passar para grande dor isso. de pernas.
Não foi, acabou por não ser. Acabou por não ser. Não, mas se calhar podemos passar para aí para a parte final. Acho que já tivemos uma conversa. Claro que isto nós podíamos estar aqui muito tempo, podemos vir a fazer mais episódios para completar mais este podcast, mas nós na preparação deste episódio tentámos escolher os temas mais pertinentes e eu acabei por contar esta história e achámos que podia ser giro eu contar sobre a prova de Setúbal, o que me aconteceu, e acho que se calhar eu vou contar, tentar não ser muito, se calhar ir ao detalhe tanto, se não é demasiadas coisas, mas contar a minha história e vocês comentarem, acho que era giro para acabar, e também se calhar a partir do meu caso darem algumas correções ao que se deve fazer, porque eu acho que isto já aconteceu a quase toda a gente. Pronto, começando por contar, estava a dizer que eu só desisti uma prova em vários, já há alguns anos disto, só desisti numa prova e foi Setúbal. E eu acho que algumas pessoas não sabem porque é que eu desisti, outras acham que eu desisti porque se partiu o meu suporte da nutrição. Um, e isso foi a última coisa que aconteceu, ou seja, no meu cockpit partiu-se o suporte onde estava o meu último bidon, porque o de trás já tinha ido, e eu fiquei sem nutrição e mesmo sem possibilidade de meter lá, porque partiu-se. E eu acabei por desistir. Mas aconteceu muita coisa antes, e é isso que eu vou contar. Portanto, o que é que foi acontecendo? No dia antes, ou na semana da prova, eu tive uma pequena dor, comecei a sentir uma pequena dor no solear, que é normalmente onde eu às vezes acabo por me lesionar mais ou ter pequenas mazelas, e isso foi logo o primeiro ponto, ou seja, comecei a ter uma sensação de que alguma coisa não estava bem a nível muscular. Depois fui para a prova, dia antes, reconhecimento de carro com o meu pai e com um amigo, começámos a sentir uma coisa, um barulho no pneu e não sei o quê, parámos, tínhamos um prego no pneu espetado e portanto tivemos de ir resolver esse problema e foi basicamente a tarde toda nisso, ou seja, o reconhecimento do percurso acabou por não existir e toda a rotina da prova que estava planeada foi toda condicionada pelas 3 horas que nós tivemos nesse processo. A partir daí eu comecei logo, no jantar, isto não vai correr bem, não estou-me a sentir bem com as dores, ontem nem descansei bem, não sei o quê. Dia da prova, chego para aquecer, faço o aquecimento, começa-me a doer um bocado a perna. No meio disto tudo, por estar meio à pressa já, nem combinei com a minha mãe onde é que ela estava para me dar o fato. Tive para aí 10 minutos em pânico a tentar encontrá-la, já com a prova a quase a começar. Não aqueço, esqueci-me no processo de transição de meter o Garmin Edge na transição. Leva-me uma pessoa amiga, mete-me o Garmin. Pronto, começa a prova. Sem aquecimento, engano-me na natação, levo comigo atrás o Rafa, o Afonso Garcia, acabo por perder uma data de posições, transição péssima, deixo cair os óculos, rasguei a meia, começo a bike por causa do Garmin não ter sido previamente posto, no empedrado aquilo cai, porque não está bem posto, porque foi o rapaz que não sabia meter bem. Sai-me o bidon atrás no empedrado, e depois mais à frente na prova parte-se-me o suporte aos 30 km e eu acabo por desistir. Pronto, está mais ou menos, foi basicamente isto. E portanto isto tudo para dizer que aquela coisa que causou a desistência, para trás já vinha, sei lá, 500 coisas que me aconteceram. Pegando nesta história, que comentário é que vocês têm? E pronto, pegando nisto, e eu acho que já aconteceu a toda a gente, se calhar não tantas coisas, mas sempre dá para relacionarem com coisas que vos aconteceram. Se te dói a perna uns dias antes, é sempre de equacionar não fazer a prova. Yeah. Se acontece mais do que uma vez... O teu discurso de só falar as coisas negativas também já diz que tu, né? O que tu tirou dessa prova foi negativo. Agora a gente pode pegar nos limões de tudo que aconteceu, fazer um sumo e o que tu ganhou, né? O que tu levas para o teu futuro? Qual é o teu degrau para o teu sucesso? Não, eu acho que é isso que o Jorge disse, ou seja, eu próprio já concluí que quando há um fator que eu sinto que na minha cabeça me está a condicionar, é resolver logo. Ou seja, não querer passar para a próxima etapa sem ter a outra resolvida.
seja, sei lá, um problema mecânico na bicicleta, seja uma coisa qualquer no equipamento ou qualquer parte física, acho que não faz sentido. Ou, por exemplo, a pessoa não estar preparada para a prova e ir na mesma. Acho que essas questões têm de ser tipo, todas resolvidas por patamares. Ou seja, se há um problema qualquer, é tentar resolver esse e só depois tipo, avançar para o passo a seguir. E Neste caso de Setúbal, começa com a lesão, que já está ali a arreliar, já é ali um ponto que te está a distrair. Sim. Depois entras na parte do furo, começas a dispersar a tua atenção porque começas a estressar porque não estás a fazer o que era suposto fazer em relação à prova. E quando entras naquela espiral negativa que começa à noite, a espiral de pensamento do não me estou a sentir bem para a prova, e começas Sim, a ter sim. a criar essa crença do isto não me vai correr bem, aí era o momento para dizer se calhar não vou. Se Epá, mas calhar aí esta já é tão prova em não é cima da para ir. prova. Aí já Nem que estou fosse lá. no outro Mas de dia de outro manhã. jeito, eu acho que começa a reverter, né? Daí a gente vai nas sinapses, né? Do que a gente tem feito na rotina das nossas emoções. O que tu tens feito? Mas ele Ah, não tá tinha correndo feito. tudo lá. Hã? Ele não tinha feito. Não, ele tem treinado, ele gosta do que ele faz, ele tem amor pelo que ele faz. Se ele se questionar, quero estar em outro lugar que não aqui, é ali que ele quer estar, então tá tudo começando a correr E eu mal. Tá? durante a prova consegui, tipo, eu acho que ainda me encontrei, tipo, portanto, eu tive aqueles azares todos na natação, voltei à bike, pá, comecei a pedalar atrás de pessoas que eu nunca esperaria estar a começar, porque perdi 3 minutos na bicicleta, na natação, com o engano, nadei mais 300 metros ou 200 metros. E eu tive ali aquele período em que não sabia bem o que fazer, mas depois, ou seja, quando vi os primeiros a voltar no retorno, criei logo uma segunda meta, ou seja, agora vou tentar apanhar aquele grupo ou chegar ali e vou fazer a prova do zero. Só que depois quando, portanto, eu perdi o bidon atrás e eu tinha a nutrição toda no bidon e no bidon à frente tinha o restante hidratos e isso. E aquilo vem num suporte e o parafuso partiu mesmo, ou seja, eu fiquei num buraco, eu fiquei com o próprio suporte na mão. O que é que eu podia ter feito? Metia aquilo no chão e sei lá, nos abastecimentos ia. Mas para mim aquilo acabou a prova porque eu sabia que, para além de tudo atrás, já estava tão condicionado que eu, com aquilo a acontecer, já nem valia a pena. Aquilo foi a gota d'água, não é? É Exatamente. descondicionar. O pós-prova para mim é super interessante, tanto que eu peço sempre, acaba a prova e me manda um áudio. Do mais pura emoção que pode ter, me manda um áudio. Acaba a prova, pega o telefone e me manda um áudio. Mesmo xingando tudo e mais um pouco, elogiando tudo e mais um pouco, são informações, mesmo do inconsciente, que ainda está vindo do endurance, que a gente precisa ter para usar contra ou a favor o atleta, né? E outra coisa que eu notei foi um bocado a incapacidade depois de lidar com a desistência, ou seja, como eu nunca tinha desistido e como foi uma desistência que depois de eu acabar, eu na minha cabeça, foi uma desistência fraca, ou seja, foi o facto de eu desisti sem ter uma limitação que na minha cabeça era suficiente para desistir. E o que aconteceu foi que já tinha acontecido este processo todo da prova, mas quando as pessoas te perguntam porque é que desististe, tu não vais contar a história toda, nem vais estar a contar o enredo todo. E o que eu acabava por dizer é, pá, partiu-se-me o suporte e desisti. E o que eu sentia era as pessoas a pensar, epá, mas estão aqui pessoas com boas limitações e não sei o quê, e este tipo veio-me aqui desistir porque perdeu o bidon. E muitas pessoas, e eu senti que muitas pessoas ficaram tipo a pensar isso, ou seja, epá, desististe, mas isso não faz sentido, tipo, só por isso e não sei o quê. E acho que tive muita incapacidade de lidar, e acho que isso foi uma grande falha que eu agora penso, se calhar, porque eu lembro-me de ter desistido, e ter ido, tipo, fui logo embora, saí ali do coisa da prova, nem sequer quis ficar sequer a assistir à prova. Só voltei depois, sei lá, quando já estava a prova mesmo para acabar. E no fim depois pensei que isso pá, não foi uma atitude certa, devia ter, sei lá, estado ali 30 minutitos e depois resetava e estava normal, vá, a aceitar o que aconteceu. Não sei o que é que vocês acham em relação a esta situação das pessoas às vezes terem dificuldade de aceitar um bocado o que acontece e não conseguirem passar. Depende para quem está fazendo a prova, se é para ti ou pelos outros, né? Porque o blindar a mente, dos aspectos que a gente trabalha,
é blindar o pensamento. O que tu pensas sobre ti mesmo, o que tu achas sobre a tua evolução, sobre os teus treinos, a imagem, ou seja, tudo aquilo que tu idealizou para aquele momento, a tua atenção, onde é que tá? A tua atenção tá no teu foco, tá onde tu queres, em ti mesmo, né? No teu pensamento, na tua sensação, na tua emoção, naquilo que tu consegues controlar, ou tá fora disso? Tudo que tá fora disso no planeta Hugo é dizer não. Ok. Para quem tu fizesse a prova, né? Para quem estavas ali. Se era para ti ou era pelos outros? Se era por ti, Sim, tu ia... mas eu acho que uma grande parte da frustração não tem a ver com o que é que os outros estão a achar. Obviamente que isso pode ter algum impacto na forma como, quando eu desisti, as pessoas, ao perceber que as pessoas não entendem sequer o contexto, mas era mais aquela coisa de eu achar que pá, tinha sido um completo. É aquela coisa, é a primeira desistência. E eu acho que eu, na minha cabeça, achava que eu só ia desistir quando não desse mesmo para continuar. E ali eu fiquei sempre naquela de que ainda dava para continuar e que eu desisti apenas porque ali acabei por fraquejar e não tive essa capacidade de continuar. Eu vim a ver que a desistência fez sentido e foi a melhor decisão que eu podia ter tomado até. Porque se eu tivesse feito a meia maratona, ia passar de uma micro ruptura, que era o que eu tinha, para uma ruptura e não ia depois às provas a seguir. Mas ali naquele momento não consegui ter a capacidade de desistir e estar bem, ou seja, aceitar o que aconteceu, correu mal e passar à frente. E eu acho que essa é que foi o ensinamento que eu tiro, que é tentar passar logo, ou seja, a página. E às vezes não É consigo sempre contigo fazê-lo. mesmo tu consegues. E esse é o nosso trabalho, né, Jorge? Deixa-me só dizer algumas coisas em relação ao teu caso em particular, ok? À tua prova de Setúbal e àquilo que é a minha Yeah, yeah, percepção yeah, sobre yeah. isso. Em primeiro lugar, desistir e terminar uma prova mais cedo não são a mesma coisa, ok? Uhum. Tu chegares à conclusão que não vale a pena continuar uma prova porque X, no teu caso foi porque não tinhas nutrição, porque animicamente tu já não estavas dentro da prova, porque já não te fazia sentido continuar, é uma coisa. Outra coisa é, eu vou dentro da prova, eu vou dar o meu máximo e, sei lá, passou um atleta por mim que eu acho que já não vou apanhar, bloqueio e desisto. Isto são coisas completamente diferentes. Ok? Uhum. O segundo caso é meramente um exemplo, poderia dar outros. Ok? Portanto, desistir e não terminar uma prova são coisas distintas. Segunda coisa, tu quando sentes aquilo que os outros estão a pensar, tu na realidade não fazes puto de ideia do que é que os outros estão a pensar porque eles não te disseram. Yeah. Então, se eles não te disseram, são os teus valores que te estão a pôr na cabeça coisas que tu achas que eles estão a pensar. Mas eles não podem, eles podem estar a pensar uma coisa completamente diferente. Tipo, "Fogo, já passei por isso." Yeah. Só que não disseram e tu achaste, olha o outro. Ok? Uhum. Então entramos aqui por outro caminho. Aquilo que é a tua exigência face àquilo que eram as tuas expectativas iniciais. Quando tu te inscreveste para Setúbal, o que é que tu achavas que ias conquistar lá? E o que é que dessa expectativa criada, desse objetivo, saiu gorado e que tu agarraste na frustração toda e meteste às costas? Ah, Ok? mas queres Não, que eu não, diga? não, não, Ah, ok. não, não. Obviamente aqui não. Não, aqui não. Num outro contexto, sim, neste não. Sim, sim, sim. Pronto. Eu estou a dizer o teu caso, como digo outros. Posso-te dar exemplos meus de provas que para mim foram importantes. Não falámos hoje, falámos da outra vez em relação à motivação e ao excesso de motivação e a confiança. Eu já fui para provas com claramente excesso de motivação que me levaram a uma má gestão emocional da prova e eu não acabei nenhuma das duas. Pá, montanhas de aprendizagem, sem dúvida nenhuma. Ok? A uma já voltei, já a concluí, a outra hei de lá voltar para a fechar. Uhum. Mas, portanto, há questões emocionais que nós colocamos nas provas e que muitas vezes, pá, as coisas não correm tão bem como nós estávamos à espera. Não é, ou melhor, a análise da prova, para voltar àquilo que também estávamos a falar há pouco, também vai por aí naquilo que tu podes querer melhorar, que é a expectativa, a gestão de expectativas e o excesso de exigência que tu podes colocar, podes ter colocado em determinada prova.
São os Certo. objetivos reais que a gente já falou, né? É o pré-prova, os objetivos reais e o foco, porque eu acho que o teu discurso é muito um foco de tudo aquilo que deu errado. E se a gente voltar para trás, o que que deu certo, né? O que que funcionou? Pois, sim, mas ali era realmente difícil. Esse é o erro, é aquela coisa do primitivo, a Pá, intolerância ali eu acho que os pontos fabricada. positivos foi eu conseguir, tipo, até ao ponto em que desisto, continuar sempre em prova, porque eu acho que, pá, na natação foi aquela cena de, aí agora enganei-me no percurso, mas foi aquela logo de, bora, vá, estás onde estás, agora recupera. E na bicicleta a mesma coisa. Mas realmente, pá, não consigo tirar claramente em cima desses pontos negativos todos pontos positivos ao mesmo nível, mas Mas racionalizando friamente hoje, por que que tu desistiu? não, eu acho que foi uma conjugação de fatores e por achar que já não fazia sentido continuar. Naquele momento, o que que te fez desistir? Quando tu pensasse, vou encostar, o que que passou na tua cabeça? Eu sinceramente, eu acho que já estava naquele subconsciente de provavelmente vou acabar por desistir e eu acho que quando aconteceu aquilo foi tipo, não, agora vais mesmo desistir, porque é tipo, foi que partiu-se um suporte que nem, nunca partiu em treino e isto partiu aqui, era tipo, eu já estava a pensar que era suposto desistir, ou seja, parecia que eram sinais que me estavam a dar de não vais. Os sinais são o teu foco, né? O teu foco estava ali na Mas desistência sim, é talvez isso. no início, né? Mas eu acho que. E aqui podíamos continuar, obviamente, mas acho que esta parte final foi boa para também se perceber um bocadinho do que é que se pode fazer de trabalho e as pessoas perceberem o quão complexo é isto e que estávamos aqui agora meia hora ou mais a falar sobre isto e a tentar arranjar Culpas, respostas. culpas, sim. Bem, acho que damos por terminado então aqui o podcast. Eu acho que, sinceramente, foi um dos podcasts, está entre um dos meus podcasts favoritos de gravar. Espero que seja um dos podcasts também mais giros para se ouvir, eu acho que sim, porque conseguiu ter aquilo que eu queria, que era ser muito prático, ou seja, eu como atleta, estando aqui, eu ouvi este podcast de início ao fim, pelo menos eu acho. E vou rever o podcast porque há coisas que eu quero rever. E acho que isso é logo bom sinal. E normalmente os que eu senti se correm bem. Mas independentemente de ser visto por muitas ou poucas pessoas, eu acho que as pessoas que virem efetivamente até ao fim vão gostar, porque falou-se de tantos casos práticos. E eu acho que quem for atleta, e quem vê isto maioritariamente são atletas ou treinadores ou pessoas que estão ligadas ao triatlo ou modalidades como atletismo, ciclismo, natação, vão se conseguir associar às situações e isso vai ser muito giro também, acho eu, e espero que gostem. Obrigado, Mariana, obrigado, Jorge. Obrigado, Hugo. E pronto, Queria é só ouvir um agradecer. pouquinho do projeto do Jorge, do Brownlee. Ah, sim, Jorge, gostava de falar disso. Estás ligado agora aos Brownlee Fitness, já falaste com o Alistair e já meteste o Alistair para conseguir acabar um Ironman do Havaí como deve de ser, ok? Ainda não. Ele ainda não deixou. Achas que ele tem algum apoio de algum ou é um atleta? O Alistair eu não tenho a certeza, o Johnny tem, isso eu tenho a certeza que tem. O Alistair não sei, não consegui confirmar ainda. Ok. O Johnny já confirmei, sei que tem. Uhum. Um, pá, o projeto começa com eles a quererem, no fundo é um bocadinho deixar o legado deles e aquilo que é o legado dos resultados mais importantes deles no triatlo. E começou com eles os dois e com o Mark Buckingham a começarem a treinar um grupo restrito de pessoas. E depois começaram a A expandir-se e expandir-se. no sentido de levar aquilo que é o método que o Mark usa com eles, e tem usado com eles ao longo destes anos todos, a mais pessoas e de uma forma um pouco mais massificada. Uhum. Tem um grupo de treinadores, não tem só o Mark a trabalhar com eles, ou a trabalhar no projeto, tem um grupo de treinadores. E como é que eu apareço? Como é que eu apareço aqui? O Tuga, como é que aparece ali no meio daquela malta toda? Porque o ano passado, sensivelmente há um ano e meio, mais ou menos, eu coloquei nas redes sociais uns posts a solicitar atletas que quisessem ser apoiados por mim para fazer a preparação mental de forma gratuita.
E eu tenho por princípio apoiar gratuitamente 2 atletas por época desportiva. Neste momento, uma dessas atletas, já vamos na 3ª época consecutiva, é a Raquel Rocha, do Knatril. Sim. E o segundo atleta que eu encontrei foi o Andy McGee, que faz parte do grupo de treinadores da Brownlee Fitness, e eu não sabia na altura que iria realizar um desafio assim monstruoso de fazer 25 duátlos de longa distância durante 25 dias para chamar a atenção sobre o cancro infantil. E como era é um tema que mexe muito comigo, eu mandei-lhe uma mensagem e então isto foi mais ou menos há um ano, estamos em junho, portanto foi há sensivelmente um ano, e começámos a trabalhar na altura. Pronto, e temos feito consultas regulares, semanalmente temos falado e temos trabalhado, e a partir de determinada altura, ele que já estava envolvido no projeto, eles precisavam de alguém que trabalhasse a parte do performance coaching, a parte mental. Como o Andy já estava a trabalhar comigo, como gostou do trabalho e o trabalho estava a ser bem feito, então eu entrei no projeto e tenho agora a meu cargo toda essa parte da performance coaching de Bom. todos os atletas que fazem parte do projeto. Portanto, está a correr bem. Boa. Bem, acho que sim, acabamos bem. Quem quiser, e depois disto tudo, trabalhar, seja com o Jorge ou com a Mariana, contactem que eles vão de certeza dar-vos resposta Claro que sim. e ajudar-vos, no fundo, a melhorarem a vossa performance, que no fundo é o objetivo. Por isso, olha, muito obrigado aos dois e Obrigada. obrigado a Obrigado. vocês por terem assistido e então até ao próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Obrigada.